Olá, galera. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso programa, claro, Mercado Offshore Brasil Mob Podcast. E hoje o nosso programa está absurdamente interessante. Quando não esteve, né? Pelo amor de Deus. Tô com dois camaradas aqui de altíssima patente e hoje nós vamos entender uma coisa, porque eu não quero dar spoiler agora, espera um pouquinho só. E hoje nós vamos entender algo que eu já trouxe aqui no programa, porém com outra visão, um outro âmbito, um âmbito um pouco mais abrangente, e vocês vão entender completamente, até porque o especialista da área não sou eu, e claro, muito obrigado mais uma vez o Peteval, que já é da casa, está aqui com a gente, né? Obrigado por ter aceitado o nosso convite e, obviamente, muito obrigado ao Adam Alves por estar trazendo novas informações, porque quando eu trouxe o Adam, apesar de vocês serem da mesma área, né, da questão de ROV, eu fiquei apurreando o Peteval com muita pergunta técnica e tal, né, Peteval? Eu só perguntei coisa técnica. Bem relevante. Com relação ao robozinho, né? Ao ROV. E os bracinhos também, né? Exato. Ah, não, Thiago, são manipuladores? Manipuladores, você Viu? agora gravou. É porque eu peguei a cola antes ali também, por isso que eu fera, lembrei, tá né? fera. Os manipuladores. Não, Thiago, não é bracinho, não, é manipulador. Tomei quero expor, que você não tem noção. Os manipuladores, tal. Não, tem que chamar atenção. Pô, já te falei, são manipuladores, você está chamando de bracinho, isso daí, né? Aí o camarada me explicou de classe. É classe? São seis classes agora, Classes na verdade, e tal, de ROV. Aprendi pra caramba. Depois eu vou pedir pra você fazer perguntas de ROV pra mim, que vamos ver se eu respondo ou não respondo Tá fera, depois tá das fera, aulas, tá né? fera, tá fera. Mas brincadeiras à parte, eu vou deixar claro vocês se apresentarem. Posso começar pelo Adam aqui e Naturalmente. partir pro Peteval. Naturalmente. Quem é o nosso amigo Adam Alves? Se apresente, por favor, meu camarada, e seja bem-vindo. E muito obrigado por ter aceitado aí o convite no Mercado Offshore Brasil. Fique à vontade. Eu que agradeço, Thiago, a oportunidade de poder falar um pouco sobre o nosso setor, né, o setor de ROV, e falar de maneira abrangente sobre a ROV, não só também para a parte offshore, mas tudo que o ROV pode atender. Claro que sempre o foco maior, né, a absorção maior do nosso mercado é o offshore, mas falar do sistema de ROV como um todo, né, em geral. Bem, se apresentar é um desafio, mas falar um pouco sobre mim. Eu comecei na indústria naval, na verdade, em 2002, né, eu fiz a Escola da Marinha, ETAM, Escola Técnica Nacional de Marinha, e lá eu já tinha um contato com essa área submarina, vamos dizer assim, mas Perfeito. voltado para os submarinos de guerra. Uhum. E eu descobri o ROV lá. Descobri trabalhando com esses submarinos e navios de guerra lá no Arsenal de Marinha, no Rio de Janeiro, ali na Praça Mauá. Você já foi militar, então, no lugar? Eu não fui militar, eu fui não chegou a técnico ser. da Marinha Civil, mas concursado. Bacana, Eu fiz a bacana. escola, Nem né? sabia que tinha essa possibilidade. Existe uma escola, muitos não sabem, mas existe uma escola chamada ETAM, Escola Eu Técnica... conheci FOM. FOM, que é para Marinha Mercante. Exatamente, Marinha e Mercante. E a ETAM, ela é uma escola técnica do Arsenal de Marinha. Ela forma técnicos para a área naval militar, sendo que você não é um militar, você é um técnico civil que trabalha na iniciativa militar, né? E eu fiquei nessa escola, eu fiz o curso de eletrotécnica na ETAM. Lá eu me formei, atuei como técnico, né, civil na Marinha, lá no Arsenal de Marinha, e lá eu tive acesso aos navios que tinham ROV também, que paravam para docagem, que é um período que eles param para fazer uma manutenção geral, que na Marinha chamamos de PMG, período de manutenção geral, né, que eles evitam utilizar um pouco o inglês. E lá eu pude ver o ROV, fiquei curioso, o que é aquilo ali, um robozinho, que robozinho aquele, o que precisa, pessoal? Que faz? Tem que ser técnico, técnico em quê, né? Aí o pessoal, tem que ser técnico em eletrotécnica. Opa, eu sou técnico em eletrotécnica também, né? Aí falaram a gama de cursos que atendiam, eu vi que eu tinha um curso que era pré-requisito, pesquisei sobre a área, fiz um treinamento na época. Gostou? Gostei. Ingressei, pedi baixa da Marinha. Isso aí teve até uma Caramba. questão familiar envolvida, porque Acredito. eu era funcionário público, né? E de repente, não, vou parar Abrir isso aqui, mão vamos de- começar. Isso aí foi barreira. E aí iniciei como trainee de ROV em janeiro de 2006. Bacana. Fiz o curso em novembro de 2005 e iniciei em janeiro de 2006 como trainee de ROV em uma empresa chamada na época Stout Offshore,
né, que hoje é Subsea 7. E depois disso fui promovido a piloto, e aí tive a oportunidade também de atuar como instrutor de RLV. Depois fui coordenador de RLV, gerente de projetos, gerente de RLV, fui diretor de algumas empresas também. E sempre gostei da área de treinamento. Eu sempre gostei dessa área de ensino, então assim, a área acadêmica sempre foi algo que desde que eu comecei a desenvolver em 2010, essa parte do treinamento, formando novos pilotos, eu nunca mais larguei. Mesmo quando eu era gestor, eu tive um pouco de dificuldade porque eu não era mais a minha seara, eu como gestor de operações, mas eu queria participar do treinamento, eu queria estar ali nos programas, dinâmica, né? Na dinâmica. E hoje ainda trabalho, né, embarcado também, eu embarco fora do Brasil, em alguns projetos de consultoria, também na área de RLV, na área de Subsea, na área de RLV e área Subsea. Quando nós falamos em Subsea, nós começamos a abranger um pouco mais. É o que o RLV faz como ferramenta para aquele departamento, né? O RLV sempre, porque no final das contas, o RLV ele é uma ferramenta, ele é só uma projeção humana lá no fundo. E eu comecei a desempenhar, então, essa parte também de gerenciamento, parte como instrutor, e hoje atuamos com consultoria, treinamentos, palestras e também os embarques internacionais, que não deixam de ser também uma consultoria para as empresas quando elas necessitam. Então, é um prazer muito grande poder falar um pouco sobre esse departamento, sobre esse segmento e o que ele pode proporcionar, que ainda é um mercado muito interessante, porque o pré-requisito é um pré-requisito básico ainda de você ser técnico. Claro que tem alguns diferenciais, mas ainda assim é um segmento muito interessante dentro do meio offshore. Então, acho que eu consegui resumir um pouco sobre a minha trajetória. E vai ser muito bom trocar essa ideia aqui, compartilhar um pouco que nós vimos aí ao longo dessa trajetória nossa. Inclusive, ele citou, né, aproveitando o engajamento, né, aproveitando o ensejo, ele citou aí que está ou estava fora do Brasil nessa área e você, tipo, estava lá para ministrar o treinamento ou fazer outro tipo de coisa? Na área de RLV. Consultoria, nós fazemos consultoria, embarques também em alguns projetos, e em alguns casos também treinamentos, né, para algumas empresas específicos de alguns veículos. Porque a RLV, para quem não conhece ainda muito bem, o RLV é igual o carro. Você tem modelos, né, tipo Toyota, você tem os RLVs para o Triton, UHD, HD, SMD. Então, o conceito sempre é o mesmo, porém modelos diferentes. Então, quando você tem uma experiência naquele modelo, facilita para você embarcar. E geralmente, para quem atua como freelancer, até mesmo pela intercambialidade entre as empresas, é bom que você tenha essa experiência prévia naquele veículo, né, Peterval? Então, assim, às vezes você trabalha numa empresa que ela tem um veículo que as outras utilizam também. Então, você fica mais a nível de mercado ali, naquela intercambiabilidade também. Assim como no mercado freelancer internacional, que é algo também que nós vamos falar aqui, que isso é muito interessante para quem inicia na carreira de RLV. Por isso, eu indaguei, porque, tipo, quando a gente fala de RLV, a gente está falando aqui de Brasil, a gente não pensa no âmbito internacional. Então, existe essa possibilidade. É uma carreira global, com certeza. É uma carreira global, ou seja, porque eu estou falando, eu tenho primos, né, na verdade, um primo, na verdade, que ele é piloto de RLV há quase 20 anos, mas nunca pensou em partir do quesito, fala inglês, inclusive, mas nunca se tocou e se ligou em, poxa, será que lá eu não vou ganhar mais? Será que ganha mais? Eu não sei, coisa que eu vou te indagar e perguntar depois, tirar essa dúvida com vocês, né? Sim. E será que eu ganho mais fazendo isso lá fora do que aqui no Brasil? Quais são as vantagens, desvantagens, se é que existem essas desvantagens e tal? Qual é o leque que abre eu como profissional da área de RLV? Então, tudo isso daí a gente trouxe, né, o Adam para tirar e abrir mais a nossa mente com relação a não apenas Brasil, porque eu trouxe o Peterval a primeira vez, foi só para falar sobre coisa técnica. Então hoje eu quero que você abra um pouco a nossa mente e a mente da galera que está nos escutando com relação a, opa, eu não preciso me limitar apenas a um âmbito nacional. Eu posso já começar, já pleitear, sair fora do Brasil, partir para fora do Brasil e criar essa minha carreira inicial lá fora. Vai valer mais a pena devido a isso, isso e isso. E o que eu tenho que fazer? E tal. Isso tudo a gente vai discutir e eu vou estar, claro, tirando essas dúvidas, né? Esses questionamentos aí com vocês. Inclusive, estávamos conversando antes do nosso bate-papo que vocês até estão para montar ou já montaram um projeto com relação
uma instituição de ensino? Como que funciona isso daí? Que vocês comentaram comigo ali embaixo. Nós temos um projeto inovador aí, na verdade, né? O Adam Alves e eu, né, partindo dessa parceria que nós já temos há muitos anos, nos conhecemos desde a época que começamos. O Adam tem um pouco mais de tempo de RB do que eu, e que é bom para mim, que eu aprendo muito com ele, naturalmente. Perfeito. Temos aí, fomos nos tangenciando no decorrer desses quase 20 anos aí, várias vezes, em parcerias com a RRC e outras empresas e tal, quando ele era gerente lá. Inclusive, eu com a Petrotec, que é minha empresa, enfim. Né? E hoje em dia estamos novamente associados, além da amizade que nós temos há muitos anos, com essa parceria entre a Adam Subsea e eu. Estamos aí, eu não só enquanto Petrotec. Sua empresa, no caso, Adam Subsea. Adam Subsea, exatamente. Estamos com essa parceria engajados mais uma vez, graças a Deus aí. O Adam, que inclusive me resgatou, eu tinha me afastado do mercado offshore. Né? Eu estava trabalhando em siderurgia, eu estava lá pelos lados do Rio de Janeiro, tinha me afastado completamente do RLV e tal. Sim. E aí o Adam, poxa, Peteval, você está disponível para dar treinamento? Eu sou apaixonado por RLV e ele sabe disso. Ele disse, poxa, eu vou. Aí vim uma vez. Peteval, você está disponível? Vim outro mês. Aí vim um terceiro mês, quer saber, vamos mudar para Macaé de uma vez, ficar logo lá no treinamento, que é o que eu gosto de fazer mesmo. Então pronto, larguei a siderurgia e voltei para a RLV. Perfeito. Então está com esse projeto aí, que é um projeto que a gente inclui, né, RLV físico, a gente tem simulador, temos óculos de realidade aumentada ou realidade virtual, tá? Então é um curso que, se a gente for observar no mercado hoje em dia, não só aqui em Macaé, mas a gente pode falar em âmbito de Brasil. Tem uma coisa ou outra, e não essas três coisas que vocês falaram. A gente tem um diferencial, porque nós temos todos, né? Um curso tem RLV, o outro curso tem simulador, e nós temos RLV, simulador, além disso temos realidade aumentada. Que bacana, né? Sem contar toda a expertise do Adam, do exterior, e a expertise que eu também trago aqui do Brasil, enfim. Então a gente está somando tudo isso aí e lançando no mercado um projeto para atender não só a quem já está no mercado, né? Mas a quem está querendo entrar no mercado principalmente. Né? Porque a gente pode atender, porque a gente tem treinamento de módulo avançado, com simulador, com RLB, fibra ótica. E então, para pessoas que já estão no mercado, isso pode ser interessante para um aperfeiçoamento dentro da empresa que ela já trabalha. Isso é um ponto positivo. Sim. E além disso, para quem quer ingressar, nós oferecemos a carreira na área de trainee de RLV. E só repita o nome da empresa? Adam Subsea. Adam Subsea. Beleza, pura. Então, quem quiser procurar saber questões de valores e tal, vocês têm as redes sociais, no qual eu vou colocar. Galera, vou estar colocando todo o contato dele, todos os contatos dele, redes sociais, na descrição. Vou estar colocando, não, é só abrir aí a descrição, que já está na descrição todos os contatos, caso vocês queiram entrar em contato com eles. E temos uma novidade, que depois eles vão falar lá pra frente. Agora não. Duas novidades? Melhorou. Não é uma novidade só não. Temos duas novidades super bacanas que daqui a pouco, vou deixar vocês aí, não vou dar spoiler, né? Senão os caras saem na metade do vídeo. Exatamente. Fica que vai valer muito a pena. Muito a pena. Fiquem por aí. Sem dúvida. Beleza pura. Como eu trouxe o Adam para focarmos, como eu disse, né? Te trouxe para a área técnica e trouxe o Adam não para ficar perguntando a área técnica, porque a gente tirou muitas dúvidas e tal, com relação àquele podcast que nós realizamos anteriormente. Sim, foi muito legal. O que você tem a dizer pro camarada, o Adam, que tá começando hoje ou quer pleitear essa carreira de ROV, mas tipo, eles estavam falando ali do mercado internacional. Quais são as vantagens do camarada pensar nisso e, tipo, investimentos estes muito além do que pensarmos em um âmbito nacional, ou não tem muita diferença, ou tem, mas vale a pena porque você vai recuperar em um curto espaço de tempo? Explica melhor um pouco isso aí pra gente com relação ao pensamento de quem quer entrar já pleiteando em um âmbito internacional. Sim, ótimo. Antes de falar sobre o mercado internacional, Perfeito. Eu vou falar sobre o mercado nacional, porque você não consegue, nós como brasileiros, ingressar no mercado internacional sem ter uma experiência prévia. Então nós temos já que estamos iniciar aprendendo isso agora, bacana. Isso é bem interessante, em especial para nós no Brasil. É claro que lá, né, no Reino Unido, os americanos, eles vão porque as empresas estão lá. No nosso caso, o mercado ele já quer você pronto, ou seja, já quer você como piloto. Entendi. Esse é um ponto. Como que nós iniciamos no mercado de RLV? Como que é esse início? Mas uma experiência com um número específico, tipo 1 ano, sim, 2 anos, ou não? Sim, tem um número específico. Tem um tempo específico. O primeiro ponto do projeto, eu vou voltar a falar sobre o nosso projeto, que tem tudo a ver com isso. Nós observamos o seguinte, eu pelo menos vim de uma família muito simples.
para não dizer pobre, né? A gente fala sempre uma família muito pobre. Somos dois. Então, Três. eu estudei Somos a vida três. toda em escola pública. Eu também. Eu fiz um curso técnico, eu passei um concurso para a FAETEC, fiz o curso de edificações para depois conseguir fazer o concurso para a Marinha, para fazer eletrotécnica por causa de mercado. Então, eu tive muita dificuldade. O curso de ROV, eu só pude fazer o treinamento de ROV, que já era um treinamento que era mais do que o meu mês todo de salário na época na Marinha. Caramba. Eu tive que pegar dinheiro emprestado. Essa história é bem interessante. Eu peguei dinheiro Muito. emprestado E com um colega meu do quartel, que hoje é supervisor de ROV, que eu levei toda a minha sessão da Marinha comigo para o ROV, mas eu não tinha dinheiro, era um curso muito caro. Era a primeira turma em 2005, um curso caro, mais do que o meu salário, como eu falei e repito. Então, quando eu ingressei, né, na área de ROV, não tem quando você vai num lugar bonito e você sente, pô, sozinho não vale, né? Aí Sim, tem que ter alguém sim. comigo, alguém que eu gosto. Eu tive muito essa coisa assim, cara, eu tenho que falar isso para as pessoas lá do meu bairro, para os meninos que estão fazendo curso técnico, que tem que comentar para ROV, porque eu estava vivendo uma vida que eu não tinha. Ficar hospedado em hotel, fazer treinamento, receber para fazer treinamento. Então, minha vida mudou. Ainda assim, na Marinha, eu não tinha esses benefícios. Que eu já tinha numa empresa multinacional offshore. Exato. Então, eu fiquei com aquela ansiedade. Cara, faz o curso técnico, não desiste não. Faz o inglês também, que se for com o inglês é melhor ainda. Então, eu comecei com essa movimentação e eu fiquei com isso na cabeça o seguinte. Quando eu comecei a me tornar instrutor, quando eu me tornei instrutor lá em 2010, eu percebi que os treinamentos de ROV eram muito caros e que geralmente tinha um nicho para quem pudesse fazer, quem está empregado, quem tinha reservas. Eu comecei a observar também que ficou muito concentrado na região sudeste, nossa região, só fazer treinamento de ROV, isso. Pessoal do Rio, pessoal, algum outro do Espírito Santo, e ali ia, né? São Paulo, mas Nordeste quase nada. E era mais fácil receber angolanos do que você receber Norte e Nordeste. Então eu sempre conversei com o Peteval, que num projeto de vida, né, que a gente fala assim, para ter um legado, era o seguinte, cara, como que a gente leva isso pro cara que tá lá no Acre? O cara que tá lá no Maranhão, que quer aprender o ROV e quer pleitear uma vaga para iniciar nessa carreira, que é possível. E aí pensamos assim, como é que a gente alcança? Exato. O treinamento de ROV, ele não é obrigatório, mas ele é desejável e ele é também um diferencial para quem está no processo. E isso a gente está falando de conhecimento. Não é obrigatório de ROV? Não, isso é interessante. Absurdamente, porque eu não fazia a Tem menor uns ideia. haters que ficam, não faça treinamento. Eu falo sempre o seguinte, pessoal, falei aqui com fulano de tal que está dizendo que treinamento de ROV prejudica. Eu sempre conto o seguinte, o meu pai me ensinou... Explica isso pra gente, porque o treinamento de ROV não é obrigatório agora. E aí, não é obrigatório, mas eu não vou te dizer que prejudica. Eu digo que te ajuda. É um diferencial. Por quê? É um diferencial. Isso. Primeiro, para matar aqui essa questão dos haters de curso de ROV, vamos analisar o seguinte. Eu contei a minha história aqui. Eu vou ficar aqui falando mal dos cursos de ROV? Não posso. Não, porque no meu caso, no meu case, me ajudou. Claro. Hoje eu estou aqui graças a um treinamento onde tive conhecimento, porque eu não tinha referências, eu não tinha quem me instruísse. Então, o curso de ROV, além da questão técnica, te abre portas para você saber quais empresas você aplica, fazer o networking. Então, teve essa questão. Então, eu já não falaria mal se eu não soubesse, ainda mais sabendo que foi algo que para mim foi benéfico. Agora, é claro que tem pessoas que ingressaram nesse mercado sem a necessidade de, então elas naturalmente, dependendo do caráter... E aprende o quê? Lá? Aprende as com empresas, a outra pessoa? Isso começa é muito como bom. trainee e aprende com o cara? É isso? Esse ponto que você está tocando é muito legal, que é como latente, leigo. mas é ótimo, que é o latente desse departamento, desse segmento em especial. E aqui... É bom a gente esclarecer isso aqui, que todo mundo me ataca aqui nas redes sociais. Ataca, eu digo assim, ficam perguntando, é bom, é ruim? Então é o seguinte, o curso, vamos analisar o seguinte, dependendo de ROV, a vida. O que nós aprendemos? Que o conhecimento sempre te ajuda, que o conhecimento ninguém te tira e que o conhecimento em nenhuma hipótese vai te prejudicar, a não ser que você use ele para o mal. E eu ainda uso outra, conhecimento nunca é demais. Nunca é demais. Sempre. Então, como que eu não acho que o ROV é tão especial ou é tão melhor do que tudo no universo, nunca será, que só no ROV vai te prejudicar ter mais conhecimento sobre ele. Então, então, nós já matamos isso. A questão do treinamento de ROV, ele te dá mais conhecimento nessa área. E ele abre portas sim, porque você vai mais preparado para uma entrevista, você vai mais preparado para o mercado, você vai mais preparado para o processo seletivo, porque as empresas hoje, elas cobram conhecimentos técnicos voltados para o ROV. Perfeito. Então, e o curso de ROV, quando é bom, o treinamento de ROV quando é bom, ele foca nos processos seletivos também, porque eles sabem o que as empresas pedem. Mas não como um macete, olha que interessante, não como um macete, como um cursinho para vestibular. Porque as empresas, elas cobram o que elas necessitam realmente lá no campo. Por exemplo,
eu não quero receber um eletrotécnico. A gente pensa no lado da empresa, que não Sim. sabe o que é um multímetro. Exatamente. Eu já recebi, quando eu era gerente, eu recebi vários treinos, Carol, não sei o que é um multímetro. Peraí, Acontece. você é um Caramba. eletrotécnico, eu não posso receber um técnico em mecânica que não sabe o que é um paquímetro. Exatamente. Então, as empresas fazem um processo seletivo, e isso é muito correto que elas façam, para poder exatamente tirar ali quem comprou o certificado, Acontece. para quem Esquentou a nunca carteira estudou, ali e tal. para quem. Então, as é. empresas fazem essa seleção. O que o curso de RV, quando é bom, quando de fato é bom, faz também? Além de ensinar o que é RV, focar também, assim, olha, se você já se formou há muito tempo, se você teve um ensino técnico fraco, vamos te ajudar aqui. Você precisa saber, por exemplo, um eletrotécnico, ele precisa saber a condição sine qua non que falamos, ou seja, sem a qual não, a lei de Ohm. Isso. Todo o processo seletivo de RV para a área de eletrônica e eletrotécnica vai cobrar o quê? Lei de Ohm. Saber Legal. medir uma tensão, medir uma corrente. uma Exato, sabe, resistência. mexer no multímetro. Então, isso, no curso de ROV, quando é bom, isso nós focamos muito em ensinar isso para ajudar. Não só você aprender o que é o ROV, mas também você ter as ferramentas para que você saia bem em um processo seletivo, mas não como um macete. Sim, porque isso vai ser necessário para o teu dia a dia lá. Por isso que as Coisa que empresas acredito cobram. eu que a minoria das instituições de ensino devem levar Não fazem. a fundo, levar mesmo fazem. para esses pontos que Normalmente vocês estão não, né? citando. Normalmente as pessoas focam muito assim. A gente vê por aí, não vamos citar nome, né? Claro, não, claro. Mas a gente vê Questões por de aí, ética. né, que existem instituições que infelizmente disponibilizam a divulgação em relação ao treinamento de ROV, vendendo como um sonho caro. Então assim, você pode ser piloto de ROV e tal, só que não citam os pré-requisitos necessários. Sim. Então, eu já vi casos, né, de empresas que botaram pessoas para fazer o treinamento que não tinham formação técnica e depois a pessoa não teve como entrar no mercado. Mas gente não foi avisado a pessoa que ela tinha que ter uma formação tinha que ter técnica. uma formação técnica. Então, Exatamente. nós informamos isso logo na matrícula, cara. A pessoa chegou, quero Receita. matricular para fazer o curso, Não, por favor. Para fazer o curso de ROV. Primeira coisa, você tem formação técnica? Tenho. Perfeito. Então você está habilitado a fazer o treinamento, não porque nós, escola E aparecem treinadora... pessoas que não têm um curso técnico. Muitas. É mesmo? Muitas. Caramba. Nós, cara. enquanto instituição... Chega a ser uma covardia com a pessoa, cara. É Meu verdade. Deus do céu. Nós não exigimos isso. Nós explicamos isso para as pessoas. Nós, enquanto instituição de ensino, não exigimos a formação técnica. É só eletrotécnico, pode ser mecatrônica, Não, mecânica? tem uma série de formações, Só que o mercado exige essa formação técnica. Então, a pessoa, para se tornar piloto de ROV no mercado offshore em particular, Perfeito. ele tem que ter o CFT ativo, ou então o CREA, se for um engenheiro. Né? Então, isso aí é uma exigência do mercado offshore, da área de óleo e gás. Porém, se ele for trabalhar, por exemplo, com cultivo de moluscos, que existe essa cultura, e os ROVs de pequeno porte são utilizados para fazer inspeção e ver o Não desenvolvimento fazia desses... a menor ideia que existia essa possibilidade. Né? Ver o desenvolvimento de moluscos, etc., cultura de mariscos, etc. São O vários ROV nichos é utilizado que a nisso. gente associa ROV com offshore e Somente acabou. com petróleo, mas Não, não é tá. verdade. Barragens de pequenas hidrelétricas que têm fazendas em grandes propriedades rurais. Nós também fazemos inspeções em barragens. E inspeções em barragens, por exemplo, como da empresa de Sabesp, né, de São Paulo, tem lá e tal, já foi feita inspeção. Então, quer dizer, tem umas áreas que não necessitam formação técnica. Porém, normalmente o pessoal, quando nos procura, quer trabalhar no offshore na área de óleo e gás. Então, nesse caso, nós falamos, para a área de óleo e gás em particular, você precisa ser formado em técnico ou engenheiro em elétrica, eletrônica, telecomunicações, automação industrial, eletromecânica, mecânica, mecatrônica. Uma dessas áreas ou correlatas é necessário e com registro no Conselho Federal de Técnicos, que é o CFT. Perfeito. Né? Então a gente passa essa informação, acho que isso é bem relevante, né, Adam? Muito Porque relevante. muitas pessoas entram no mercado, fazem o treinamento. Tem outros, por exemplo, o cara é um biólogo e vai trabalhar para um grande player do mercado. Sim. E aí ele vai fazer o curso de ROV para saber como utilizar a ferramenta ROV. Então ele vai lá esclarecido de que ele não quer ser piloto de ROV. Ele quer conhecer a ferramenta e ver os recursos que ele tem disponíveis para ele utilizar no trabalho dele. Perfeito. Isso é bacana. Um fiscal de alguma empresa também já aconteceu conosco. Vim treinar conosco para conhecer a ferramenta e saber como utilizá-la. Isso é bacana. Mas fica claro que ele não vai entrar para ser um piloto, porque ele não quer isso. Ele só quer agregar conhecimento à carreira dele para utilizar na área específica dele. Então, acho que esse é um ponto bem relevante, né? Da gente citar aí. Muito relevante. Então, esse projeto de apresentar esse curso 100% online é para alcançar, porque não tinha isso no mercado. Pessoal, não, tem que vir aqui para o seu treinamento para fazer esse simulador. Vamos analisar. 4 mil, 5 mil reais hoje, um desempregado que mora lá no Maranhão, né? Que eu tive um aluno do Maranhão. Por exemplo, chegar lá, como é que ele vai pagar 6 mil reais no treinamento, vai ter hospedagem, alimentação,
né, toda a logística envolvida, será que ele dispõe? Para ainda mais, claro, se você estiver desempregado, ele tem disponibilidade de tempo. Às vezes você tem recurso, mas não tem o tempo. Exatamente. Então, é um curso de segunda a sexta. E às então, vezes o contrário, tem tempo e não tem recurso. não tem tempo, Também é um ou outro, né? Às acontece, vezes você não consegue os dois ao mesmo tempo, é Exatamente. difícil. Verdade. Então, esse foi um projeto. Ó, vamos criar, então, primeiro, um curso online com a mesma qualidade, até mesmo superior, que esses treinamentos têm, com muito conteúdo. Por isso que, então, lançamos o projeto de termos as aulas offshore. Isso é muito interessante, eu comentei ali com você, né? Nós temos o canal nosso no YouTube, que nós somos os únicos no Brasil Qual o que nome do temos canal? as aulas Adam Subsea. É só Adam entrar lá, Subsea. Adam Subsea no YouTube, Vou tem no botar o link Instagram, também. tá no Já Facebook. está o link aí na descrição Tem do tudo, vídeo. LinkedIn, Facebook, Vou botar Instagram. tudo, vou Só que o colocar tudo ali. YouTube Telegram. tem um foco e temos um grupo de estudo também no Telegram para ajudar o pessoal também nos processos Que seletivos. bacana. E isso que independente de bacana. fazer treinamento com a gente ou não. Tá no processo seletivo, a gente dá É apoio uma também. mentoria? É, ué. Exatamente. Isso para ajudar o pessoal mesmo, levar conhecimento. Agora, no YouTube é interessante que nós somos os únicos no Brasil que temos as aulas offshore acontecendo com RLVs reais. Ou seja, todos os embarques que nós fazemos para consultoria em projetos, nós pedimos a permissão e fazemos ali as aulas com RLV real, mostrando. Não é nada 3D, computadorizado, nada, não. Coisa real. nada de slide, nada Exatamente. disso. Ali é a Não é operação. CGI que estão utilizando. Operação não. rolando e a aula Maneiro, acontecendo. maneiro. Ou Ferramentas. então RLV de stand-by ou na oficina da RLV mostrando exatamente, ó. Por exemplo, a questão da chave de boca. Sabe que usa a chave de... Pra que usa uma chave de boca? Você sabe, mecânico. Tem um vídeo que nós fizemos assim, né? Você sabe converter polegada para milímetro? Porque a gente precisa disso. Você sabe a de meia polegada? Se você não tiver de meia polegada, você sabe quando seu supervisor pedir uma equivalente em milímetro, qual que você pega? Isso técnica e mecânica tem que saber. Ele vai te né? responder sem, é só colocar no Google aqui, conversão. Então, esse tipo de aula nós também Com temos certeza. para ajudar o pessoal. Sim. Sempre pensando aqui, ó, no pessoal que se interessa em ingressar na área, mas também, por que não, quem está na área e quer evoluir? Quem já é um piloto de RLV e quer evoluir tanto no mercado nacional, ou um piloto de RLV que quer sair do mercado nacional e ir para o mercado internacional. O que ele precisa saber para também não se frustrar? Isso. Né, e ir mais preparado, porque tem isso também. Como Então esse é um treinamento em projeto... fibra também é bem legal para quem Fibra já ótica, é Mas com esse então, podcast a galera já vai saber, tipo, a hora certa de ir, porque você falou que tem um tempo eu vou ideal, falar. que você tem que ter de experiência Tem e tal, sim. tal. Isso. Não é só fazer todos os treinamentos e tchau, fui. Não, Não é assim que funciona. não é assim. A gente está aqui para isso hoje, para vocês poderem passar essas informações para a galera. O pré-requisito para você ser um piloto, né? Eu já falei do projeto, é um projeto totalmente online para atender e também presencial, porque aí, se a pessoa quiser se aprofundar, a pessoa vai, agora eu quero fazer o presencial. Quero fazer simulador, quero pilotar RLV, quero realidade virtual, Fibra quero ter um ótica. contato com o instrutor, né, olho no olho. Aí é uma outra situação. Mas o conhecimento já vai estar disponível ali de maneira online e maneira virtual para todo mundo, para aquela pessoa poder participar também de um processo aqui no Rio de Janeiro, por que não? Né, e também embarcar, porque não vai fazer diferença para ela embarcar, ela pode morar em qualquer lugar Exatamente, embarcando. exatamente. Né? Qualquer E aí, lugar do país. esse é um ponto. Agora, sobre como iniciar na área de RLV. Primeiro, é o pré-requisito basilar. Ter o curso técnico nas esferas de eletrônica, mecânica e eletrotécnica. Quando eu falo esferas, Perfeito. pode ter correlação com essa. Claro, tá claro, dentro- claro. Eletromecânica, Uhum, né? Mecatrônica, mecatrônica. automação, instrumentação. Então, assim, e todos esses cursos que têm uma relação com eletricidade, eletrônica e mecânica, são pré-requisitos básicos para o RLV. Isso aí não tem condições, tem que ter. Agora, você pode ser engenheiro? Irrefutável. Pode, é irrefutável. Agora, é bem interessante falar sobre a questão de engenharia, né? Sim, sim. Os engenheiros são aceitos? São, muito bem aceitos. Mas existe sim uma preferência pelos técnicos. Se você for engenheiro, é bom também que você tenha um curso técnico ou cursos de especialização. Por quê? No histórico do mercado, engenheiros não ficam muito tempo no RV porque descobrem áreas como engenharia de operações, E a empresa já está engenharia de pensando lançamento, lá na frente. com uma questão de carreira com evolução até em relação a salário maior. Então, Olha aqui a dica, a gente tá fica para a falar dica. Não, a fica verdade, tá claro, né? com certeza. Falar o que acontece de Com maneira toda certeza, ampla. óbvio. Então, Isso, assim, isso. então os gestores, eu vou falar do olhar que eu já fui gestor. O gestor olha assim, pô, vou contratar um engenheiro, vou ficar com esse cara um pouco tempo. Porque provavelmente, não quer Assim dizer, que ele mas descobrir a tal coisa. estatística é que ele vai ter um contato com outros departamentos dentro da Ah, própria ah, migração e ele aham. vai querer, depois vai ficar lá me mandando e-mail toda hora, pô, eu quero migrar, eu quero migrar, eu quero ser surveyor, eu quero ser um engenheiro de operações, eu quero ser um técnico de operações, eu quero ser um engenheiro de lançamento de linhas. Então, os gestores, por si só, porque protege o seu departamento,
Por já às terem vezes passado por evitam. isso várias exato. vezes. E também porque o engenheiro vê ali, pô, técnico é o trabalho de coloca. Agora eu vou falar também a realidade seguinte. Todo mundo que divulga sobre RLV, a gente vê no Instagram, bota pilotando, né? Bonito lá, videogame. Só que isso aí, estatisticamente, é quase 30% só. Do trabalho. E 70% é manutenção. E muitas vezes, manutenção pesada. Você suja de graxa. Mas essa Não, e parte com aí, certeza é a parte mais complexa. Vai ter que né? lidar com óleo. essa Exato. parte ninguém mostra muito nas redes sociais. Porque a parte bonita é você na sala de controle, né? Você ali na Control Van, que nós chamamos, ou ali Eu na que vivo online. minha vida pilotando. jogando, vai ser fácil para Então, mim. o pessoal até vai ser brinca, mais né? fácil para mim pilotar. A gente brinca Só. assim. E Agora, a área de fantástico, você vai manutenção pilotar com 9 de outra história. monitores A gente brinca de assim, essa 40 parte a Globo polegadas não na mostra. frente, né? Exatamente. Sujo de graxa, ninguém mostra. Não, Mas a parte não. glamurosa do RLV, que todo mundo fala, pilota. Essa é uma parte do trabalho. Exato. Por isso, quando nós falamos sobre manutenção, é o motivo pelo qual há o requisito para ser técnico. Porque quando Perfeitamente. quebra, quem conserta é o operador do RLV, é o supervisor de RLV, ou seja, é o integrante da equipe de RLV. Que ele é operador mantenedor, né? É mantenedor. Por isso que muitas empresas Esse chamam de mantenedor piloto. é técnico e tal, tem um Isso. conhecimento. Por isso que sobre. muitas empresas, até para não ter problemas em questões de trabalho, falam piloto técnico de RLV, operador técnico de RLV, porque ele é um operador, mas ele também é um técnico. Ele é um piloto, mas ele também é um técnico. Então, eu desempenho a pilotagem, é bem diferente de um piloto de helicóptero, por exemplo, piloto de avião. O piloto de avião, ele tem lá o mecânico de aviação, né? Sim, sim. Ele não São conserta. áreas distintas, O RLV exatamente. não. O RLV, você, Aham. além de pilotar, você conserta quando quebra. E Exato. você mantém aquele equipamento de maneira preventiva e também corretiva. Daí exatamente, então o manutenção pré-requisito. preventiva, E como a questão da pilotagem? É uma pergunta que o pessoal faz muito, né? A pilotagem é habilidade. A habilidade você adquire com prática. Você vai ter Exatamente, treinamento. claro. Mas não é nem treinamento. O pessoal fica muito na questão de simulador, né? Simulador. É verdade. A própria função te treina ali. O dia a por isso que dia, você né? contrata no dia a dia. Por isso que eu pergunto muito assim, vocês sabem a diferença de um estagiário e um trainee? Muitos não sabem. Qual a diferença de um estagiário e um trainee? Um estagiário ele não tem vínculo empregatício Exatamente. com a instituição. Ele pode ou não ser contratado, a instituição não tem Sim. obrigação. É uma Sim. questão de legislação. O trainee, ele é um funcionário em treinamento, geralmente em funções ao qual ele não sai da academia pronto. O RLV é uma dessas. Exato. Eu não tenho como ser de uma escola pronta. Fez um curso lá, quadro PT, pronto. Não, você não é piloto de RLV. Você está mais preparado para ser um trainee de RLV. E o interessante da nossa área é que você sempre tem que iniciar como trainee. Eu tenho pós-graduação, falo inglês. Isso Eu aí fui o Pedro trainee, comentou ele foi comigo trainee, já. os gestores são Exatamente. trainee, os diretores de empresa que são da área de RLV foram trainee um dia, porque você tem que aprender, inclusive não só a questão da manutenção, que também você tem que aprender, porque você não Sim, aprende isso na escola, Sim. É. a questão da habilidade de pilotar, que você adquire com a prática. Quanto mais você pilota, quanto mais contato você tem com a operação, melhor, né, ou maior a destreza você terá também Claro. na hora de desempenhar as operações. Então, primeiro, o requisito basilar, como eu falei, é ser técnico nessas áreas que eu comentei. Agora tem os diferenciais. O pessoal fala muito sobre os processos seletivos. É difícil entrar. Não é que é difícil. O mercado busca pessoas com diferenciais. Por exemplo, Com certeza. eu posso colocar em seguida o inglês como maior diferencial. Sem dúvida. Eu estava fazendo uma live agora há pouco tempo e falei sobre isso com o pessoal. Gente, o inglês. Mas o inglês não é só para RLV. O inglês não é só Pra para tudo na offshore, é nossa para vida. tudo. E eu Vida falo isso de profissional. cadeira, porque eu pensava o quê? Quero fazer concurso. Primeiro que eu me via trabalhando em uma loja de roupas em Nova Iguaçu, antes de querer fazer concurso. Quando você ingressou na área de RLV, você já falava inglês? Não. Ou pleiteou Nem depois? um pouco. Só the books on the table e olha lá. Verbo to be da Contava escola de 0 pública. a 9 em Aham. inglês. Só que me falavam que se eu quisesse ser um superintendente, era bom falar inglês. Quando eu ingressei na RLV, eu comecei a fazer aula Bacana, de inglês. bacana. Aí comecei a entrar nesses cursos Você vê, nunca é convencionais. tarde. e Jamais, tal. jamais. E depois eu fui fazer uma aula particular com um professor, né? E aí isso me ajudou bastante. Mas eu já estava no mercado. Então por isso que hoje quando eu dou um conselho para alguém, entra no inglês, já entra no mercado com inglês, que você já está com diferencial lá na frente. Eu entrei sem inglês. Eu corri atrás já no mercado, utilizei o meu salário para bancar curso de inglês durante muito tempo. Então o inglês é o maior diferencial. Curso de RLV, aí entramos aqui, é obrigatório? Não é obrigatório, é um diferencial. É Perfeitamente, desejável. perfeitamente. Muitos processos seletivos O cara que agora, tem sai na frente do que não tem. isso não existia. As empresas nem colocavam lá, hoje já colocam desejável, treinamento em RLV. Treinamento específico Então, em por RLV, quê? é verdade. Tem Na hora do várias, né? processo já tem cobrança de questões específicas voltadas para RLV, sobre payload,
Eu vi lá, falei, caramba, estão cobrando isso. Então, assim, já estão cobrando. O nome dos cabos no decorrer do circuito, de chegando Isso da é superfície interessante, até o né? Porque subsídio. não era Que é cobrado. isso? Eu sou o leigo da história aqui. Não, são nomes. Você tem um cabo só que é umbilical. A gente herdou muita cultura do mergulho, Começou né? eu na curiosidade de parte técnica. Fique à vontade. Comentou fique à parte vontade. técnica, eu vou perguntar. Isso aí. A galera também tá em casa. Pergunta aí, o que é um payload, o que é isso, o que é Claro, isso. claro. Eu tenho Então, que... a gente herdou muito da cultura do mergulho, né? A gente deve Sim. muito ao pessoal do mergulho, porque, na verdade, Acredito. os primeiros pilotos de ROV foram mergulhadores que migraram para ROV quando o ROV começou lá nos idos de 70, 80, enfim, Caramba. tem bastante tempo que ele está na área. Ele foi criado, inventado em 1953 por um francês. Depois disso, ele foi evoluindo na área Algo militar. absurdamente novo, Não, no quesito não, tipo 53. 98. Dmitry entendeu? Rebkov, um francês com nome russo, né, que criou em 53. E aí, depois disso, ele foi evoluindo dentro da área militar, para resgate de bombas e tal, etc. Perfeito. E aí foi se desenvolvendo, etc. E chegou ao ponto que nós estamos hoje, que depois ele entrou na área offshore, como apoio ao mergulho, primeiro como uma câmera para servir de segurança ao mergulhador, depois com um pequeno manipulador para dar apoio, pegar uma ferramenta, auxiliar em algum É serviço. o drone aquático, né? Vamos Sim, dizer assim. é verdade, é verdade. E posteriormente o ROV foi ganhando espaço, muitos mergulhadores se especializaram como técnicos, migraram para o ROV e trouxeram esse conhecimento para a gente aí de uma série de coisas que a gente utiliza hoje em dia no ROV. Né? Então a questão do payload é uma das coisas que a gente utiliza, que é a capacidade de carga. Então ele sabia que Perfeito. eu só vou ter como carregar determinada carga ou determinado payload se eu tiver determinada ferramenta. Eles utilizam ar comprimido para suspender dutos, etc. Então eles sabem qual é a capacidade de carga de cada ferramenta que eles utilizam. E isso migrou para nós. E uma série de outros conhecimentos de navegação, etc. A gente realmente herdou do mergulho. Né? E hoje em dia a gente tem inclusive muitos companheiros do mergulho que estão com a gente no ROV. Isso aí acaba trazendo uma expertise técnica muito bom, porque como o Adam muito bem pontuou, quando nós estamos utilizando o ROV, nós estamos nos projetando como se fosse um avatar para um local a 2, 3 mil metros de profundidade dentro do oceano. Né, com um equipamento que vai filmar, e aí, por exemplo, o engenheiro de lançamento de linha vai acompanhar a catenária para não dobrar demais, para não dragar o leito marinho e tal, tudo através do ROV. Então, são os olhos dele lá no fundo. Né? A pessoa que está instalando um BOP vai fazer essa instalação utilizando o visual que o ROV está fornecendo para ele. Perfeito. Vai instalar um grupo de ANMs em um campo de petróleo, como BC-10, aqui na Bacia de Campos, em outros, vai utilizar o ROV para fazer a instalação, porque a partir de 325 metros de profundidade, o ser humano não consegue mais atuar, mesmo com mergulho saturado. Exatamente. Né? Então, a partir daí, a gente começa a atuar com o ROV, mas, na verdade, não só a partir daí. Hoje em dia, a gente faz projetos com 15 metros d'água, Sim. 10 metros, águas rasas. A gente faz mergulho raso com ROV também, Perfeito. utilizando ROV de inspeção e até de intervenção em alguns casos. Né? Então, acho que é bem bacana a gente pontuar isso aí, que essa herança que a gente teve do mergulho, a gente entende isso e é uma cultura que traz para a gente muita informação relevante. Perfeito. E a gente está atuando com essa área aí, com bastante informação deles. Além desse diferencial que a empresa de vocês está trazendo para quem quer ter esse início na área de ROV, diferenciais estes que vocês comentaram, a questão de simulador, a questão do óculos de realidade virtual, a questão dos vídeos que vocês comentaram, que é com ROV mesmo, na área de CGI, feito em computador, né? Entre outros aspectos. Nós temos ROVs também, de pequeno Temos porte. ROV. Tem ROV, os de classe 1. interessante. De classe classe 1 e 2. 1 e 2, Tá ó, bom, hein? onda agora, hein? Andou estudando, hein? Andou estudando, O deixa classe fera, 3 tá não tem fera. como, muito grande, Entendi. muito caro O ainda. classe 2 já é possível colocar manipuladores nele, o Isso bracinho aí, nele. exatamente. O classe 1 não. Classe 1 é só imagem. observação. Só mesmo inspeção. O Você dois já já está vai sabendo com a pinça. coisas que muitos até que estão na área às vezes não sabem, sabia? mesmo, Porque não cara. fizeram treinamento. É verdade. Mas eu lido com os caras que são os melhores, aí Nada. fica difícil não aprender. Que isso, Nada. com A gente certeza. aprende junto. Esse cara aqui, ó, administrando treinamento, toda hora a nossa técnica sabe disso, acompanha a gente também há tempos. Toda hora, porrinho, me deixa operar um pouquinho, me deixa operar um pouquinho aí. Aí lá vai eu tentar fazer as coisas, a gente acha que é uma coisa tão simples, não, é aquilo que você falou, com a prática a gente vai, né? Já está pilotando direitinho, já tá. Claro, toda semana praticamente apoiando ali, né? A gente vai pegando a manhã das coisas. E, tipo, eu vendo esse vídeo agora, me interessei, poxa, pela área, me interessei principalmente pela empresa, o que a empresa de vocês está oferecendo de absurdamente diferencial comparando as outras empresas, né? Não sei eu o valor de um treinamento desse por parte da empresa de vocês, tem média
quanto um valor de um treinamento desse? Quanto que eu tenho que investir só para o treinamento de ROV? Fora vários outros treinamentos que devem ser realizados. E eu não sei se tiverem, vocês vão nos ensinar hoje, né? Mas hoje eu quero contratar aí, realizar o treinamento de ROV com a empresa de vocês. Seria em média quanto? Ou depende e tal? Como funciona isso? Temos a modalidade apenas online, que é para poder não deixar de atender o público, como eu já falei a história, né? Quem está longe, não tem condições de vir para pilotar o RV, fazer o simulador, porque tem cursos que, os mais flexíveis, ainda tem essa barreira. Obriga o aluno, né? Só pelo vai menos ganhar um dia. Imagina, você vai vir lá, de novo, lá do Acre, de Rondônia, de Minas, para um dia aula prática. Então, nós temos a modalidade somente online, que é muito mais em conta, óbvio, porque esse conteúdo está tudo gravado, mas com a mesma qualidade e com muito mais conteúdo. Por que muito mais quando eu digo? É porque como é online, a gente tem que enriquecer aquele conteúdo com essas aulas nossas. O que a TMS faz com relação a cursos normativos. São muito bons, inclusive. Tem que ter. São muito bons. Esse conteúdo todo tá lá inserido dessas aulas práticas online no nosso canal, também no YouTube. Então tá em torno de R$800. Perfeito. Então, assim, é um parte preço online. totalmente, né? Totalmente online. Somente online. O nosso curso presencial, que já tem essa parte online, que é o pré-requisito, né? Totalmente ali, mais o presencial, onde você vai ter a aula com o instrutor, acesso a simulador de grande porte, classe A, que nós chamamos, né? Simulador de pequeno porte também, que são os compactos. ROV, de observação classe 1 e classe 2. Parque industrial, acesso a parque industrial. Parque industrial que nós falamos é o seguinte, nós temos lá, nós temos equipamentos também nessas aulas também, que né, a gente tem lá cabos, manipuladores e tal, que nós montamos de maneira didática. Né? Então, assim, isso nós chamamos de parque industrial, que temos acesso a essas empresas. Sim. São empresas que trabalham na área que dão um acesso, olha que interessante, gente, para poder mostrar essas parcerias com as empresas que atuam na área de engenharia para a ROV, onde eles vão ter acesso às ferramentas, a tudo isso. Então, além do treinamento, ter o simulador, né, o treinamento prático também. Caso vocês queiram citar essas parcerias, se não for problema para vocês, fiquem à vontade, problema algum. Fiquem à vontade de citar essas parcerias. Então, nós temos essas parcerias com essas empresas que dão esse acesso para as aulas práticas acontecerem de maneira com muito mais propriedade. Esse curso está em torno de R$1.950. Só que completão. Esse é o completão. 40 horas, uma semana. 6.800, eu aqui pensando que é o que está sendo praticado. Só que são valores proibitivos, não tem nada contra. A pessoa tem que valorizar, mas espera aí, quem está querendo ingressar? Como nós já quisemos uma coisa é você prestar um serviço para uma empresa, para uma companhia, fazer em company, mas estão aplicando isso. Então, assim, isso é uma coisa, né, que sinceramente eu acho um pouco ruim. Eu tive muita dificuldade quando eu gerenciei empresas, assim, que tinha gente que vendia carro, isso é complicado, né? Vou vender o carro, e tal, porque tem aquele sonho de fazer o curso. Então, trazer um curso de qualidade, mas de maneira acessível, sim, é possível. Né? Então, de maior qualidade e mais acessível. E estamos fazendo possível. isso. Parece mentira. Então, assim, é claro, os equipamentos são caríssimos. Quem está nos ouvindo, nos vendo, cara... Esses simuladores são caríssimos. Tem alguma coisa errada aí, né? Exatamente. Mas é bom falar como que fecha essa conta, né? Porque porque nós também prestamos consultoria. Então, olha que interessante, nós conseguimos fazer uma retroalimentação do treinamento. Que se fosse um treinamento por si só, ele não tem como ter a sustentabilidade financeira para aqueles equipamentos. Mas como nós temos a questão de consultoria, suporte técnico, mentoria, toda essa... Então a gente tem outras linhas de negócio que utilizam também esses equipamentos e que permitem que eles existam também para serem utilizados na linha de negócio treinamentos. Então hoje, é por isso que a gente tem esse diferencial, a gente conseguiu, não, peraí, isso aqui não precisa fazer o treinamento pagar por isso. O treinamento pode ser uma parte uma empresa que também pensa na parte humana da coisa. É fundamental, né? É fundamental, claro, com toda certeza. Esse é o legado que a gente quer deixar pro... hoje é muito bom quando eu vou, por exemplo, prestar serviço numa embarcação, é o Adam, caramba, o Adam foi meu instrutor. Caramba, aquela pessoa que ficou lá perguntando lá na minha rede social como entrar para a ROV, hoje é um supervisor de ROV, isso é gratificante. Sim, então, assim, pessoal, o que você precisar, conta com a gente aqui. Então, esse é o pré-requisito, né? Voltando lá sobre o pré-requisito, é ser técnico diferencial, maior. Né? Que é a pergunta que todo mundo faz, como é inglês? Fundamental. O treinamento de ROV, diferencial também. Eu falo isso pra galera em quase todos os podcasts, da importância, né, do inglês. O curso de ROV, diferencial. Onde, Adam? Aí pode vir. Onde que vai ser diferencial? Primeiro, se for um curso
Eu não sei, o pessoal pergunta se curso é bom ou ruim, eu nunca respondo porque eu não tenho propriedade, porque eu não estou analisando. Eu sei falar sobre todos aqueles que nós fazemos consultorias. Aí tem várias instituições que chegaram lá, e nós revisamos material, nós colocamos o material, fornecemos os RLVs, tudo. Aí é um curso que eu poderia falar, esse é bom. Quando é um curso que a gente não tem gestão, não tem que falar nem que é ruim, nem que é bom. Falo assim, deve ser um bom curso. Sim. Né? Mas eu não posso falar com muita propriedade. O que podemos falar é que entregar essa parte é muito importante para a gente com essa qualidade para os alunos também. Então, nós estamos trabalhando, né, forte nisso, para poder trazer isso para os alunos. O pré-requisito do curso, como eu falei, o que o aluno vai perguntar aqui agora? Assim, a maioria pergunta, qual é o diferencial que o curso traz? Se for um curso bom, como eu falei, que a gente pode falar que nós temos essa preocupação, no processo seletivo você vai ter diferencial. Porque lá você vai ser lembrado, se você é eletrotécnico, se você é mecânico, até para o mecânico eu falo, se você é um eletrotécnico, você é obrigado a saber isso. E se você não sabe, a gente vai te ajudar agora. Você mecânico... Vocês dão dica para os alunos de vocês com relação a como procurar? Exatamente. Porque o cara sai preparado, mas não sabe como Outra procurar, coisa, por onde começar. Quais empresas? A gente tem slide. Quem são as Exato. pequenas empresas, as médias, as grandes? Perfeito. Aonde? Super Que tipo de interessante. RV tem Passa naquela? isso pra eles, Super exatamente. Qual é? interessante. Porque assim, quando eu era gestor, eu gostava quando um candidato, no caso era um candidato, chegava lá e ele sabia, olha, eu sei qual é o seu RV, o Triton XLX, né? Vocês utilizam TMS tipo Top Hat, caramba, de serviço. Só que não tinha nem feito curso, foi no site da empresa, pesquisou. Sim. Nem todo mundo faz isso. Proatividade. Então o curso, Proatividade. eu posso dizer, você não precisa fazer curso para isso, você pode ter essa proatividade. Mas o treinamento vai te ajudar porque vai te entregar ali, olha, essa empresa, o meu sonho é participar do processo daquela empresa X. O RLV é tal, o processo seletivo é desse jeito, você pode ter dessa maneira. Total Agora, diferencial. tem uma questão que é conceitual e não muda. As empresas não conseguem mudar e todas vão fazer. Agora tem um processo aí seletivo de algumas empresas. Está acontecendo. Por isso muita gente me procura. Bacana. Eu até sei quando tem processo seletivo. O pessoal fica me procurando, perguntando sobre treinamento. É o seguinte, é conceitual. Lei de Ohm para eletrotécnica. Só que se você é um mecânico e você sabe de eletricidade, olha que interessante, você tem um diferencial maior ainda. Porque o RLV, ele tem essa coesão entre essas áreas. E você tem que ser multidisciplinar. Então, uma dica que eu dou aqui agora, para você que está fazendo o treinamento, para você que está fazendo um processo seletivo, nem sobre treinamento, fazendo um processo seletivo, mostre, né, pelo menos seja, para você mostrar que você é multidisciplinar. Se você é um mecânico que só pensa que quer só trabalhar com mecânica, o RLV não é a sua área. Se você é um eletrotécnico que só quer trabalhar com eletricidade e acha que não, o RLV não é a sua área. O RLV, ele tem essa particularidade, né, Peterval? Multidisciplinar. Exato. Então, assim, lá, você, depois de um tempo, você vai ser um mecânico que vai ensinar eletrônica para um eletrônico. Exato. De RLV. Você não vai ser Exatamente. obrigado, mas você vai aprender tanto aquilo, que é um sistema que você vai trabalhar durante anos, que você vai dominar aquela parte. No início, Adam, vai ser assim? Não. No início, você é um ajudante por excelência. Peterval é um exemplo, ele é um mecânico, eu sou eletrotécnico. A demanda é de mecânica, ele é o líder, ele naturalmente vai... E eu vou ser o ajudante, a ferramenta. Só que com o tempo, ele nem precisa mais me pedir a ferramenta, eu já sei qual ferramenta ele precisa. Exato. Depois de um tempo, ele, faz aqui com a minha supervisão. É um Daqui a um entrosamento. tempo, eu estou Isso. fazendo e ele está conversando comigo e me entregando a ferramenta. Exatamente. Isso aí. Então, essa é a demanda da RLV. Isso Então, aí. isso é ser multidisciplinar. Você tem que ter a mente aberta para aprender eletrônica, né, mecânica, eletrotécnica, as áreas que você também não pertence, que não é da sua formação, que você não é oriundo, vamos dizer assim. Então, esse é um ponto. Seja multidisciplinar, já é uma dica. Claro. Processo seletivo. Se você mostra em uma entrevista que você não tem essa capacidade, provavelmente você está fora do processo. Né? Agora, sobre os diferenciais. Eu falei o inglês, o treinamento de RV é o diferencial. Né? Conhecimentos de informática é um diferencial. Por quê? Porque você, como gestor, sempre dá esse exemplo, porque eu passei por isso. Você tá 3 horas da manhã, o supervisor liga para você e fala assim, cara, eu tô com problema, a câmera acabou tudo, imagina, aí eu tô sem tela. Vamos supor que aqui é a tela do RLV. Aí, pô, tá tudo preto. Aí eu falei, cara, você pelo menos testou um monitor? Vai lá atrás do cabo, no cabo HDMI, solta e coloca, ou então desliga e liga. Pô, tá sinistro mesmo, hein? Não. Antes de ele condenar a câmera a 3 mil metros de profundidade, você tem que saber o conceito. Sabe o que é o que é desejável pra gente como autoconhecimento informático? Não é programar em C++, em Java, não é isso que a gente quer. Sim. É o seguinte, você entender que para esse monitor tá com essa imagem aqui, ó, Macro Studio, Sim. podcast,
eu preciso de alimentação e sinal. Se eu tiro a alimentação, se eu arrancar a tomada, o que acontece? Eu perco tudo, não perco? Claro que sim. Se eu arrancar o cabo HDMI, que provavelmente é o que tem Já ali era. atrás, Ou aqui, eu não ou tenho que sinal, está vai aparecer alimentando no o signal, computador. né? Exato. Sem sinal. Exato. Então, você tem que ter alimentação e sinal. Eu só pedi, vê o power. Depois vê o cabo de Isso. sinal. Isso já é autoconhecimento A câmera informático. está com verdade, problema. A muitas 3 mil vezes- metros de profundidade. né? Muitas vezes a pessoa quer, tipo, Exatamente. sair do espaço e para a estratosfera mexer num satélite. Não precisa. Não Você precisa. pode ter uma emenda de fibra que, devido à trepidação da embarcação, desalinhou e você perdeu o Ou sinal às de vezes é uma vídeo. sujeira, como Uma o pessoal liga, eu sujeira, tô com problema no sistema de telemetria. Pô, você limpou os Aham. conectores. Aí às vezes é uma sujeirinha no Isso. conector. Então, essas Exatamente. pegadas, essa criatividade técnica é algo que é desejável. Então, isso numa entrevista, só que é muito difícil para o gestor captar isso. Mas a gente tenta... Você trabalha com a ferramenta que tem na mão. Então, a gente tenta captar isso na hora de uma entrevista ali de alguns Mas minutos. nesse tipo de entrevista, geralmente levam a galera técnica para entrevistar Sim. o candidato? Sim. Porque se for apenas o contratante, o camarada não entende, ou a pessoa não entende de nada... Normalmente como o que ele gestor ele vai- já tem um histórico operacional. Normalmente, Isso que eu na verdade. queria Na fase saber. final do Conhecimento. processo, Aham. é muito Passa possível. por essa pessoa técnica. É bem né? provável. Sim, É claro sim, que hoje entendi. depende da preparação das empresas. Uhum. O mercado está tão aquecido que Uhum. não necessariamente você tem gestores preparados, É verdade. não é isso? Exatamente. Empresas preparadas. Então todos estão ali Exatamente. tentando fazer o seu. Eu posso dizer o seguinte, na maioria das vezes, o RH, depois que já tem os finalistas, a entrevista é junto com o gestor. É o gestor que dá o aval no final. Esse cara é o que eu quero. Por quê? Eu comentei sobre isso. O gestor sabe a demanda que ele tem, a embarcação. Eu sei, eu tenho aqui no detalhe, a embarcação, quantas pessoas eu preciso, qual o problema que eu tenho. Eu lembro que tinha uma situação que a gente precisava de quebrador de pedra. Eu coloquei assim, eu quero quebrador de pedra. Era o seguinte, eu não queria só aquele nerd da eletrônica. Eu precisava de gente que estava cheio de problemas, que eram pesados. Eu estava tendo problema com uma equipe muito inexperiente. Então eu lembro que eu saí assim, quero aquele cara, porque ele é quebrador de pedra. Eu já sei qual navio eu vou mandar aquele cara. E aí eu Se resolvia necessário, problemas. você mete a mão na Eu massa. já estou pensando em resolver meu problema na entrevista de um trainee, você acredita nisso? O gestor ele já está ali pensando, porque no final das contas ele está atendendo uma demanda. Então o RH levava ali, né, o pessoal entrevistava, o RH fazia parte deles, de ver as questões comportamentais. Aí é um ponto. Sabe onde começa o processo seletivo, Thiago? Não começa num curso de ROV nessa parte. Começa na hora que você envia um e-mail. Eu sempre dou o exemplo do João Catuca lá no fundo. Ele já tá. Poxa, esse Pô, aí o cara é um me dos mandou um piores. e-mail, aí tipo assim, ó, João Catuca lá no fundo, @gmail.com.br. Ele já tá eliminado. Na hora. Com toda certeza. Então, o assim, João Catuca lá A no ausência João de Catuca. consenso, né, cara? Né? É chegar a vestimenta que utiliza. Outra coisa que eu já vi muitas pessoas perderem. Eu tentava, mas a RH não tinha jeito. Outros gestores não deixavam passar. Pô, mané, pô, cara. Aí, né, se debruçava. Aí eu falei, cara, o cara nervoso, quando era confrontado, eu falei assim, imagina, você tá nervoso, confrontado aqui em uma entrevista, onde é tudo ou nada, imagina a bordo. No ambiente No ambiente controlado. hostil. No ambiente hostil vai ser bem Né, diferente. onde ele vai estar à vontade com seus semelhantes ali, ele vai ser agressivo e tal. Então, assim, o que a gente tem que entender? O entrevistador, ele tem que utilizar aquele tempo precioso que ele tem para pegar as nuances, os detalhes. Com toda Então, o que certeza. você tem que fazer? Tem que se proteger, né? Detalhes que às vezes o cara acha que é bobo. Bobo. Ó, você que tem aí, ó, o e-mail ricardoreidelas@gmail.com já sabe que não vão nem olhar Pode o seu trocar o currículo, e-mail. porque já vai trocando e-mail, já vai botando mais profissional. Eu recebi, Então, cara, desce João mole. Catuca lá no fundo. Então, assim... Ah, não foi brincadeira, não não? foi Não, isso é brincadeira sério, isso é fato. receber Eu tô isso. achando agora. que ele tava brincando. Não, isso é João fato, Catuca isso é lá fato, no fundo, isso é fato. @gmail.com. Então, assim, Deus que do eu céu, nem deveria estar falando. inacreditável. O e-mail do cara. Não, tudo bem que não tem censura, Ele vai não. ver Ah, mas ele ele cancelou o e-mail. Deve ter Então, apagado assim, isso aí, pelo amor de Deus. então, assim, isso já começou o processo seletivo. Sim. Né? O seu comportamento. Lembre-se também, eu já vi situações que o processo seletivo deixava a pessoa esperando tempo para já deixar a pessoa desconfortável, sabia? O objetivo é esse. 2 horas da tarde, aí tá lá, 2h40, você tá ali, pô, o horário ali já é um vi teste. Como que o cara vai se Eu comportar. tive colegas que fizeram isso, falei, cara, isso não é muito legal, mas era, cara, ó, eu tô contratando junto, É tá a tudo forma bem. dele de Então, analisar, assim, ele é. queria deixar ali uma horinha ali pra ver, deixar a pessoa desconfortável, nervosa, tensa, pra ver o que eu falo. Ele tá desconfortável agora, ele não tá na zona de conforto, então ele vai ser agressivo, vamos ver se ele é agressivo agora, se ele vai ser uma pessoa calma. Afinal de contas, é uma entrevista de emprego, ele não quer muito essa vaga. Até porque em situações adversas Vai se acontecer, ele vão acontecer passar lá, atrasos. como que ele vai Coisas se vão sair do Exato. controle, como é a Exato. gestão Exatamente. dele na contingência. Isso. Então, essa situação também são dicas
A gente sempre passa isso nos treinamentos também, porque não adianta. A gente quer que nosso aluno vá até a etapa final. Se eu falar da RV que é uma etapa lá na frente, ele não chega nem nessa etapa, porque tem um e-mail João Catuca lá no fundo. Porque ele vai de boné, brinco, com calça rasgada, né? Poxa, com dizeres que não tem nada a ver. Então essa coisa tem que ser analisada também. Aí o diferencial do curso é o quê? Quando você chega lá, na hora que você vai ser entrevistado, quando você está com o gestor, você já tem uma outra narrativa, já um outro dialeto. Você mostra propriedade naquilo. Então eu gostava muito de ver assim, caramba, o cara entende um pouco disso. Ele daí tá falando, não como, você não vai chegar assim, nossa, o que eu ver? Eu vi isso acontecer. Nossa, é grande, né? É muito grandão. Isso, esse bracinho aqui, caramba e tal. Esse robô é grandão. Então, assim, imagina você chegar, não, isso aqui é um veículo submarino, aqui é a garrafa eletrônica, aqui é a câmera CIT, aqui é a câmera Colo, aqui é a Lower câmera, aqui é a Upper câmera, aqui são os transponders, aqui tá o sonar. É outra dinâmica. Sem dúvida. O supervisor, aí você já facilitou o trabalho, você vai aprender tudo aquilo, vai ser repassado, mas a energia gasta é muito menor. Essa é a verdade. Né? De você chegar zerado. Então, assim, agora você perguntou do curso, você fez uma pergunta muito interessante, mas as empresas não ministram, sim. Você, independente de ter um curso, que eu aconselho você fazer um treinamento, você adquirir esse conhecimento prévio, quando você é contratado, na maioria das vezes, só não acontece, salvo quando a empresa não tem tempo, porque o mercado aquecido pode ser que ela tenha que te embarcar de imediato. Isso também acontece. Mas com certeza. É uma boa prática. Está muito aquecido agora. É uma boa prática e acontece. Porque as empresas no Brasil, a maioria são multinacionais. São as empresas que seguem um procedimento. Claro. E você tem um treinamento onde você vai aprender sobre aquele veículo, sobre aquele sistema, como operar. Então, você já tem um treinamento prévio antes de você ir para a embarcação, antes de você ir para o campo. Então, pode ser um treinamento na base, né? Vai ser um treinamento teórico, independente. Você vai ter um treinamento prévio para você não chegar lá cru. Mas, é sempre assim? Não. Não é 100% assim, porque o mercado aquecido, como eu falei, pode acontecer, mas não é a prática do mercado. Até por uma questão de segurança. Outro ponto, dica aí pro pessoal que vai fazer processo seletivo, que está aberto aí, os que estão abertos. Os gestores têm reclamado sobre segurança no trabalho. Pouco se fala sobre segurança no trabalho. O pessoal está preocupado em falar de parte técnica e está esquecendo da questão comportamental, que eu já dei as dicas aqui, e a segurança. Muitos incidentes e acidentes com trainees nos 3 primeiros embarques. E eles têm reclamado muito porque não se comenta. O pessoal está esquecendo de falar quando ele pergunta sobre uma tarefa. O pessoal acha que está testando por causa da questão técnica também. Verdade. Mas o foco maior é para saber se você trabalha com segurança. Em especial, outra dica, para quem já é do meio offshore. Muitas pessoas migram para o RLV, não é isso? É verdade. Muitos já são técnicos, trabalham em outra área e querem ingressar no RLV. A esses, o que é um diferencial pode ser a sua maior derrota na entrevista. Exato. Porque o diferencial dele trabalhar offshore tem que assegurar que ele trabalhe com segurança, porque ele já está inserido no ambiente. Então ele tem que chegar lá, colocar aquilo como vantagem para ele de fato. Ou seja, o que pode ser vantagem também pode ser... O que é a força pode ser a fraqueza. Isso que eu quero dizer. Então, olha, eu sou um técnico, né? Eu estou migrando para resolver minha oportunidade, estou na entrevista. Mostre que você trabalha com segurança. Isso vai ser cobrado. Grande reclamação dos meus colegas que são gestores, falando, tá muito ruim isso. O pessoal que já está no meio, trabalha no ambiente offshore, que a gente só espera que ele mostre, a gente nem quer que ele fale nada de RLV, porque o que me trouxe ele, o diferencial dele aqui, é que ele já tem os treinamentos. É que ele já embarca, eu sei que ele não vai surtar, porque acontece. Não, sim, muito. Tá, eu tenho, no primeiro embarque são mais de 393 das vagas eu já fiz a experiência conta. Offshore. Exato. São mais de 393 pessoas no mercado, né, através de nós. Então, assim, dessas pessoas, exatamente. Você acha que não tem vários casos de pessoas que chegam, não é isso que eu quero, tem. No primeiro embarque, segundo dia, o Carol dizia, eu quero ir embora daqui que não é então, assim, muitos. Então, assim, quando as empresas optam também, por que é um grande diferencial? Porque eu já sei que vai dar certo, ele já embarca. Com toda certeza. Né? Porque esse é um outro risco, né? A questão psicológica também, a questão do trabalho em si, por isso que eu falei da questão da engenharia e tudo mais, que é uma incógnita, né? Então, esses são os diferenciais. A questão de comportamento e segurança são dicas para entrevista com o gestor. Aproveitar que você está falando de segurança, desculpa interrompê-lo, já deixo você prosseguir. Adam, você citou aí a questão de segurança. E, com toda certeza, o mundo tem que ter aquele momento mexã, que faz parte claro. Da melhor empresa aí de treinamentos normativos do Brasil, que, claro, é a TMS, que está junto com a gente desde o início, acreditou no projeto. Sem ela, com certeza, também não teríamos chegado até onde chegamos.
que, como você falou de segurança no trabalho, tem todos que você imaginar com relação a cursos normativos de segurança, óbvios normativos, pleonasmo, né? Envolvendo, inclusive, vai rolar até sorteio daqui a pouco de algumas normas regulamentadoras. Não vou falar a hora para eles assistirem até tal hora e vou deixar aí uma incógnita, deixo eles assistirem para ver a hora. Além do sorteio, tem as 2 notícias boas que vocês têm para dar aí. 2 aí boas tem novas isso, de nossa aguentem, parte. segurem, Só notícia aí. boa nesse podcast? Só notícia bom, boa. tá bom, Tá, hein? hoje o negócio tá É um dia bom. bom pra caramba. Vou sortear 3 normas regulamentadoras para vocês, claro, através da TMS, que proporciona isso para vocês, tá bom? E os dois têm 2 notícias que eu vi lá embaixo que eu fiquei impressionado. Não sai, não. Vai sair na hora errada e vai perder. Voltando ao nosso assunto, se você não lembra onde parou, eu também não vou lembrar, que é a questão de TDAH, ainda rimou, né? Já aproveitando que a gente esqueceu, então depois a gente volta, é o seguinte, a pergunta que eu tenho para vocês, no caso, financeiramente falando, vamos falar agora de número, não vamos ser demagogos, porque a gente não tem uma profissão, claro que a gente gosta, aprende a amar até a profissão, mas a gente também gosta de uma coisinha chamada faz-me rir, correto? É vero. Então, vale muito a pena, falando, não numericamente falando apenas de número específico, porque quando a gente gravou o podcast até falamos, né, de números, Sim, mencionamos, né, mencionamos valores e tal, que eram mencionados na mas época. percentual, vale muito a pena eu pleitear depois de já ter uma experiência o mercado internacional? O mercado internacional é interessante de análise. Nós não esquecemos, não. Só para concluir aquela parte, você falou sobre a TMS, Perfeito. muito interessante, porque um dos diferenciais que eu ia falar em seguida são os cursos de segurança. Exato. Ela tem até offline a TMS. As NRs, Bacana. tá? As NRs, exatamente. Né? NR NR10, são fundamentais. Todas que você tá, papá. imaginar. Isso é 35. diferencial. Você está embarcado, a internet caiu, você Cursos continua fazendo. de salvatagem, o treinamento. CBSP, T-Hilt, isso também são diferenciais. São, sim. Não era na minha época. Quando eu ingressei, a empresa bancava, mas agora, Claro. diferencial, tá? Eu já vi alunos que não foram contratados por não terem e outros em detrimento de não serem contratados. Sim. Não serem contratados, outros serem contratados porque tinham. Eu já vi Exato. colegas meus como superintendente de RV, até fiquei abismado. Que eu tive que ajudar, ele desempregado, tinha uma vaga de superintendente, eu emprestei o dinheiro para ele fazer o curso, porque senão ele não... Olha só, Acontece. Que E doideira. no nosso um tempo cargo não de era superintendente. assim, né? Eu falei, caramba, ele, Adam, sem um curso eu não consigo. Não, faz o curso. No nosso tempo não era Então, assim, assim, não. No início, né? agora é diferencial. Então, é muito importante isso, porque, pessoal, hoje esses cursos têm online. Exatamente. E não são cursos caros. Não. Então, com certeza. façam esses treinamentos que você começa a somar diferenciais. Inglês, treinamento de ROV, treinamentos de segurança. Então, você começa a encorpar para que você, né, você vai ficando mais seleto na questão do processo seletivo. Vai se Agora, voltando destacando, né? à questão, a pergunta que todo mundo faz também, sobre Sim, salários, sim. né? O ROV é interessante, não é... Claro que no offshore existem áreas que remuneram muito melhor do que o ROV, mas eu acho que na média ele, o ROV é bem interessante porque é o nível técnico. Por exemplo, o superintendente de ROV ele continua sendo um técnico, né? Ele não é obrigado a ser engenheiro, e são salários acima de 30 mil reais. Um salário bruto, óbvio, Isso aqui né? ou lá 32 fora? mil reais aqui no Brasil. No Brasil. Então, Perfeitamente. como que você começa? Porque assim, Dan, mas aí a minha empresa não é assim. Empresas de pequeno porte, médio e grande porte. A média para um treininho em torno de 4 mil, 4.500 O reais. superintendente é o 4 mil. operador Superintendente sênior. É o mais alto Não, grau. Não, seria um gerente, gerente de bordo. Ainda é assim. É o Seria mais acima alto do grau supervisor. offshore Perfeito. para o ROV. Isso. Ele praticamente não mete a mão. É um gestor de bordo. Então, tem Ele só superintendente, fiscaliza tem ou superintendente que, por terem de Existe origem necessidade técnica... às vezes. Não, Sim. por serem de origem Sim. técnica, eles gostam de participar Ah, das manutenções, entendi. etc. Perfeito. Mas não é, Mas não é mandatório o pra escopo função principal dele. dele. Ele é um Entendi. gestor a É um bordo. gestor, um gerente. Então, assim, você começa em torno de 4 mil reais como um trainee de ROV, né? Considerando a média, lembrando, a pessoa, mas a minha é mais. Varia muito de empresa para empresa. Isso, é uma empresa de menor claro, porte, claro. né?
Empresa nacional, empresa de classe 1, classe 2, geralmente é um salário com uma tabela um pouco menor, mas está cada vez ficando mais equalizado. Em torno de R$4.000, R$4.500 para começar como trainee bruto. Quando eu falo, gente, salário bruto, eu lembro que até para contratar quando eu era gestor, o cara, pô, mas ele prometeu 35 mil na mão. Eu falei, não, ninguém promete na mão, querido. Eu não sei se você tem pensão alimentícia, se você está com empréstimo consignado. É o salário bruto, aí os impostos é da tua condição. Exatamente. Então, assim... salário em torno disso. Aí quando chega a piloto é em torno aí de R$7.000 até R$18.000 como piloto sênior, né? O supervisor aí de 19 média, tá? 19, 20 e poucos mil reais. E o superintendente, como eu falei, no offshore, né? O mais alto grau, né? O offshore que é o fim de carreira aí, vamos dizer. Nem todas as embarcações têm, nem todos os contratos têm, mas supervisor sempre vai ter que ter. Em qualquer contrato. Superintendente são condições, né, peculiares, que são condições de contratos de 24 horas, geralmente com 2 RLVs, e que são contratos específicos que demandam a presença de um superintendente para gerir os supervisores que estão ali. Porque geralmente você tem um trabalho de 24 horas, você tem que ter uma equipe de manhã e uma equipe de noite, um turno de 12 horas. Né? Uma equipe mínima de RLV são 3 pessoas, um supervisor e 2 pilotos. É uma equipe mínima, de acordo com o INCA. O que é o INCA, né? O INCA significa International Marine Contractor Association, né? Que é um órgão que tem ali, né? Um órgão, ele não é que ele direciona, não é uma lei, nada disso. Mas ele é um órgão que tem ali as boas práticas na área, né? Na área marítima, e no RLV tem essa divisão subsea também que nós seguimos. Então, de acordo com o INCA, né, uma equipe mínima de RLV é um supervisor e 2 pilotos. Isso por horário, 12 horas. Se eu tenho um contrato 24 horas, eu vou ter duas equipes, né? Uma de manhã, uma de noite. E aí eu posso ter a figura de superintendente gerindo essas 2 equipes. Tá? Então, esse salário aqui no Brasil, né? Salário bruto de até aí R$32.000. Né? A última tabela que eu vi de uma das empresas de grande porte no Brasil. Né? Eu tenho acesso a essas tabelas, o pessoal geralmente me manda. Então eu tenho lá, desde o trainee até o superintendente, e que pode ter níveis, júnior, pleno, sênior, A, B e C. Então ali era o último nível, 30 e poucos mil reais. É um salário bem interessante para um técnico. Certeza. Claro que ali é o fim de carreira, o superintendente ele já está numa condição sênior da carreira. Um tempo super considerável. Mas, e tal, para um técnico também, é interessante você começar como trainee, quando você chegar piloto ali para R$7.000, salário de R$7.000, R$8.000, para o início de carreira também é interessante. Com toda certeza. Então, esse é o primeiro ponto. Isso é Brasil. Empresas excelentes, multinacionais, a maioria multinacionais, empresas que investem muito em conhecimento, treinamento, preparo. Agora tem também o mercado internacional. O mercado internacional é global. E não é CLT, né? CLT a gente tem no Brasil. Então é o seguinte, é o contrato. Você pode ser staff de uma empresa. Staff é uma empresa tal, você é funcionário dela, mas você ganha a diária. Trabalhou, ganhou. É assim que funciona lá fora. Ou você pode ser um freelancer por agências. Existem várias agências também de serviço com o RLV. E aí tem lá, geralmente você se cadastra na agência, você recebe e-mails, você recebe lá oportunidades no mundo todo. Literalmente no mundo todo. Egito, África, Reino Unido, Estados Unidos, Arábia. Enfim. Para isso tem os pré-requisitos. Você primeiro tem que ter experiência. Quanto tempo? Normalmente 2 anos. Só que o mercado está tão aquecido. Eu sempre prestei consultoria e mentoria. 10 anos. 2 anos. Só que hoje está acontecendo, sabe o que está acontecendo? O aquecimento está tão grande júnior, né? que eu estou vendo acontecer, até eu fiquei assim, caramba, eu tenho que me atualizar nisso aí. Por quê? Tem colegas meus que estão indo com 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses. Por quê? Devido, claro, demanda, oferta e demanda. Exatamente. Mas o convencional, para você ser aceito, são 2 anos de experiência. Então, não adianta você tentar pleitear como trainee, dificilmente você vai conseguir lá fora. Porque lá vai ser a preferência para quem, né, o pessoal, né, do próprio país. Agora, você com experiência, sendo já um piloto, então o mercado internacional entende o seguinte, com 2 anos, você já é um piloto, um piloto técnico, não um sênior, mas é um piloto técnico que já entende, já lança e recolhe RLV, já faz algumas operações, então 2 anos é o aceitável. Para isso, tem os pré-requisitos também, além da experiência que você tem que comprovar. A experiência como que eu comprovo? Porque tem isso também, antigamente você só mandava o currículo. O pessoal começou a fraudar. Tinha 1 ano, botava que tinha 10, 5, era superintendente, então assim, mundialmente falando, começaram a fraudar. O Brasil teve grande participação nessas fraudes. E aí, você precisa agora ter um certificado de competência que comprove que você tenha no mínimo 2 anos. Esse certificado de competência, como que você consegue esse certificado? Você tem lá uma certificadora, tudo isso online. Você manda sua documentação que prova que você embarca. Evidências. O que são evidências? Segurança no trabalho. Exato.
PT é uma evidência, JSA é uma evidência, Toolbox Talk. Será que todo mundo sabe o que é isso? Então, assim, no curso a gente ensina. Análise preliminar de risco é uma evidência. Né? Tudo é evidência, procedimentos que você participou, documentos que tenham seu nome. Por quê? Coisas que você assinou que evidenciam que você esteve a bordo. Porque você pode ter sido um cara que trabalhou na base. É verdade. E nunca pilotou um ROV. Eu vou pedir licença a vocês, inclusive, pegando um gancho nesse assunto aí que você está mencionando, eu vou pegar um livreto ali que a nossa querida amiga Franciele está conseguindo ali, que é o nosso Dive Logbook, que eu acho que é interessante falar dele nesse ponto que você está mencionando aí, de demonstrar evidências para o mercado de trabalho. Aqui, Adam. Obrigado, Franciele. Você até comentou sobre a questão do logbook. Esse aqui foi o meu presente, né? Posso dar uma olhada? Deixa eu ver se esse é o meu ou se esse é do... Não, esse é o da nossa pilota e técnica. Nós somos olha só que interessante, nós somos os únicos ainda, né? Pode ser que no Brasil... Que nós, no nosso treinamento, o pessoal sai com logbook também. A possibilidade de ter o logbook já assinado com o treinamento. E no caso... Horas de voo. Já sai com 4 horas de voo do treinamento teórico e depois de fazer o prático, sai 40 horas de voo. Lembra que eu falei do INCA? Ele, de acordo com o INCA, o livro... Fran, do meio, pode ser do meio. IMCI, International Marine Contract Association. Esse livro, nós que temos ele aí, você registra a sua experiência, então ele também serve como evidência. Olha que interessante, hoje as agências, além de você ter que ter o certificado de competência, você tem que mandar escaneado o seu logbook para eles poderem observar quantas horas de voo. Isso aqui? Não, isso aí, quando você pilota, olha que interessante, eu registro no meu embarque assim. carteira de trabalho. É chamado de hora de voo mesmo? Hora de voo. E é o termo que nós usamos, voo. Inclusive no inglês, fly. Adam, do wanna fly? É assim que fala. Fly assim, eu quero voar. Nós não usamos navegar, porque você não está navegando na superfície da água, então nós usamos voar, o termo voar. Então é interessante, né? Tá no inglês, é o fly. Então, assim, horas de voo... estaria ligado a algo de submersão. Não, é interessante. Não, como horas de voo. O termo que nós utilizamos. Então, assim, essas horas são registradas, que tipo de operação, tudo quais manipuladores, tudo em inglês. Aí já começa a ver a importância do inglês. Não tem em português, não é traduzido. Nada. No Brasil, o pessoal, infelizmente, o nosso país é o que menos adota isso, né? Eu vi na estatística. E é o que mais sofre, porque quando quer ir lá para fora, não tem as horas registradas. Porque a Petrobras não cobra ainda. Então, assim, quando vai lá para fora, o pessoal corre para poder preencher isso de maneira retroativa. Mas olha a dor de cabeça. Tem que procurar o supervisor, procurar o superintendente, o gerente. Imagina a dor de cabeça, o gerente vai saber o seguinte, pô, cara, você está preenchendo isso aqui é porque você quer ir para fora do Brasil, porque no Brasil não exige, então já cria o transtorno. Então o que é o indicado? Vocês, no início da carreira, já começar a preencher. Aqui no Brasil, ele também é aplicável? Sim, não é cobrado. Ele não é cobrado, mas é aplicável. Então, assim, eu sempre preenchi o meu. Isso, chegava lá, ó, aqui, ó, pilotei isso, fiz, confere isso, depois eu isso mesmo, assinou. E guarda essa assinatura tem que ser de quem no final? Você tem uma assinatura do seu supervisor, a outra assinatura pode ser do comandante da embarcação, do superintendente, sim. Ou qualquer pessoa superior. Que tá de algum gestor. Isso aí, algum gestor, né? Offshore ou onshore. Então, isso aqui é uma evidência. Isso precisa também para o mercado internacional. Exatamente. É uma maneira de evidenciar. Tanto ajuda para você tirar o seu certificado de competência, como também para você provar lá para a agência. Olha, ele vai falar, você tem experiência no veículo UHD, um exemplo, ou Triton? Tenho sim, inclusive está no logbook registrado oficialmente. Mergulho tal dia, tal hora, dia, tantas no embarque, horas de tal voo. data, tem tudo aqui, registro da hora, local. E é interessante preenchê-lo, já pensando tanto no âmbito... Estou trabalhando no quesito nacional, mas já pleiteando no âmbito internacional. É interessante preenchê-lo em inglês ou sempre em inglês? Sempre em inglês. Perfeitamente. Por quê? Que falando do mercado nacional, aqui ele está falando só do internacional, mas o nacional também é interessante. Eu, enquanto já com empresa, eu já tive muitos benefícios com clientes tendo isso aqui, porque ele fala assim, poxa, você tem experiência dos seus pilotos, aí eu fornecendo para um cliente. Uma operadora de petróleo. Aí eu tenho sim, tudo registrado em logbook de acordo com o INCA. O cara, caramba, só você tem isso. Aí eu escaneava, até que uns meus pilotos já participaram da campanha tal, na data tal, para o cliente tal, utilizando ferramenta tal. Então, assim, você não está contratando... isso não vem no currículo. No currículo não vem com esse detalhe. Vem aonde você trabalhou com a empresa quanto tempo. Mas não vem quantas horas, não vai ver isso no currículo. Mais de uma forma geral, então aqui é um mergulho... até rimou, né? É um mergulho no seu detalhe, né, operacional. Aqui é um mergulho. O gestor olhando, deixa eu ver se esse cara me serve para esse projeto. Pô, serve.
Então, esse registro aqui é importantíssimo para isso. Então, mercado internacional. Primeiro, experiência. Outra situação, ter um passaporte. É fundamental. Válido. Exato. No mínimo 6 meses, Sim, né? Que entendi. senão não vai. É Experiência, passaporte. Outro ponto, um certificado de competência. Porque eu tenho que provar essa experiência. Um currículo em inglês, importantíssimo. Resumir, como eles Vamos falam. lá, né? Resumir. Vou na Nada ordem, de 10 né? folhas de currículo, Experiência. Não, resumir. Currículo ou duas folhas no inglês. máximo. Exatamente. Aham. Passaporte, Uhum. certificado de competência, logbook. Em alguns casos você pode ter sem logbook, mas agora está cada vez mais sendo cobrado, né? Sim. Porque por causa das Aqui a fraudes. gente conhece certificado de competência, que é aquele 1034, é disso? Não, o certificado de competência da REV é interessante. Tem algumas organizações, tem uma que é a mais famosa, chamada MTCS. Aham. É uma instituição em que eles vão te auditar. Você vai pagar lá a taxa que tem que pagar, você vai dizer, eu quero um certificado de competência para piloto. Claro que se eu estou dizendo que eu quero, eu tenho que ter que provar que eu posso. Sim. Piloto, eu vou ter que mandar todas essas evidências. Isso tudo online. Vou carregando, tem lá os campos, fazendo o upload de tudo. E eles vão conferir tudo. Se tiverem dúvidas, vão pedir indicação. Por exemplo, o Peter falou, se eu trabalhei com a ADA. Tem o contato do ADA, eles ligam, mandam e-mail, mandam mensagem. Referência. Você conhece o Peterval, ele trabalhou Exato. embarcado nesse documento aqui. Então, assim, eles fazem uma auditoria na sua experiência. Mas, assim, só uma auditoria comum. Se você tem essa experiência, não tem problema. Muitas vezes, o logbook, o bom do logbook é o seguinte, o pessoal até fala que é o santo graal. Porque quando você tem experiência já em logbook, já está tudo assinado. Isso. Já está tudo certinho. Então, ele geralmente... O meu saiu em 2 dias, na época que eu apliquei. Por quê? Porque eu tinha logbook preenchido. Então, eles não precisam de comprovações, porque já está tudo aqui assinado. Contato, tudo aqui. Quando não tem, não é que você não vai conseguir o certificado, mas demora mais e eles vão precisar de mais evidências. Então, precisa de poucas evidências por causa do logbook. Tendo esse certificado, você tem que ter os cursos de segurança. Aí, por isso que, assim, começa a ser um pouco seletivo o mercado internacional. Mas vale a pena. BOSET, que é o Basic Offshore Safety and Environmental Training. E né? seria É o similar ao CBSP. que seria o CBSP nosso. internacional. Aham. Só que ele é OGUC, reduzido, né? OGUC Isso. que é o Offshore Oil Oil and Gas Gas, UK, o que é Leite, um exame médico, é um ASO Pro Reino internacional que Unido, serve Mar do internacionalmente. Norte. Faz aqui Aham. também em Macaé, faz no Rio de Janeiro. Isso. O BOSET também faz no Rio de Janeiro. Então são esses cursos específicos. O CBSP daqui não serve, Não nacional. serve. Uhum. Né? O ASO da sua empresa não vai servir, tem que ser esse ASO internacional. Então, assim, eu tenho que ter, para começar a mensurar isso, eu já tenho que ter, claro, um passaporte, experiência. Já vou fazer esse curso BOSET, o OGUC, que é o exame médico, tirar o MTCS, logbook na mão, e também tem um outro, que é o Siemens Book. Siemens sim. Book Não já ouvi falar. é como se fosse a carteira marítima. No Brasil, infelizmente, o ROV, ele não é enquadrado, nós não somos enquadrados como marítimo. Né? É. Aqui é CIR. É assim, só que nós Isso. não somos. A gente Nós fica não somos embarcado fica esse marítimos. tempo todo, mas não Exatamente. somos Nós não, o considerados. RLV não é marítimo. Não é considerado. Nós somos operacionais. Somos Ah, passageiros essa a eu não bordo das sabia. embarcações. Não é tripulante. Nós não somos o tripulantes. Siemens Book, ele é como se fosse a CIR internacional. Isso, Mas isso. tá lá, piloto de ROV, o Siemens, né? É homem do mar, Sim. né? Então ali você tem um registro e você, quando embarca, eles anotam lá, embarcou dia tal, embarcação tal, carimba na hora. Para que serve o Siemens Book? É muito interessante. Ele facilita a sua entrada nos países e as questões de visto. Por quê? Você é um marítimo. Então ali você não está entrando por uma questão de imigração. Então Sim. facilita. Ó, eu estou indo embarcar, tá aqui meu logbook. Eu já várias vezes em imigração já mostrei, ó, quero o seu Siemens Book. Eles já pedem na imigração. Aham. Ah, ROV? Então tá, cadê seu Siemens Book? Aí tá aqui. Parece um passaporte, podia ter trazido o meu, né? Aí tá aqui, ó, meu Siemens Vai Book. ter outra ocasião. Teve uma que falou assim, ó, tem um logbook também? Eu, caramba, logbook? Ou seja, Aí eu eles pedi, já ela conhecem de comparou tudo. com o Siemens Book pra ver, ó, realmente ele embarcou da Tatal. Então eu falei, isso aí conhece de RV, deve ter muito piloto de RV entrando aqui. Exato. Aí olhou lá, ok, liberado. Então facilita a imigração, então eles pedem. E a outra, até as passagens são mais baratas, sabia? Porque eu já vi lá, taxa para Siemens Book, ou Seafair. Então, assim, as taxas de passagem aérea também são mais baratas. As empresas podem claro. aplicar. Porque está indo a Além da trabalho, não a questão- turismo. Sim, exato. sim, sim. questão de imigração. Então, Exato. Siemens Book também. Então, esses são os pré-requisitos. Então, você vai investir, aí o pessoal quer saber valores, né? Você vai gastar Exatamente. em torno aí de uns 20 mil reais, essa é a verdade, para você Sim. estar preparado para embarcar no meio internacional. Será que vale a pena? Aí vamos analisar. Quanto é uma diária de um piloto de ROV internacional? Lá, $500
para um piloto, né, em torno de 450, pode ser dólar, euro ou libra, depende de onde é a sua agência. Reais Da aí, região, exato. Por exemplo, trazendo para nossa moeda, né? agora eu estava Essa é uma conversando média. com o meu colega ali, ele desembarcou. Eu falei, cara, qual foi a diária praticada? Ele, 550 euros. 550 euros com um piloto sênior. Então, assim, vai ser euro, libra ou dólar, né? Perfeito. Geralmente, aí você tem só 3 posições. Aí já não tem piloto A, B e C. Lá você embarca como Pilot Tech, que é o piloto, terceiro homem. Senior Pilot, que nós também chamamos de Sub-Engineer, tem esse termo, que é o piloto sênior, e um supervisor. Ou você só pode embarcar nessas 3 funções. Pode ter superintendente também, mas assim, você tem essas 3 funções numa equipe mínima. Vai ser sempre um Pilot Tech, um Senior Pilot e um supervisor. A diferença de um Senior Pilot para um piloto para um piloto sênior, né, falando em português, é em torno de 50 euros a 100 euros. A diferença não é tão grande. Esse interstício aí é pequeno, né? Mas assim, em torno de 500, 550, sempre 50 a mais, até 100 no máximo, tá? Então, tô falando de quase 3 mil reais por dia. Exatamente. Aí só que tem um porém, aí você falou de vantagens e desvantagens. Não é só vantagens, né? Qual é a desvantagem? Você não vai ficar 14 dias igual no Brasil, você vai ficar aí no mínimo 4 semanas e tá sendo difícil conseguir embarque de 4 semanas, eles querem 6. Já fiquei 8. Então, ficar um mês direto. 8 que semanas? 8 semanas. Direto. 2 16, meses já. direto. Interessante no final. Só que é linear. Interessantíssimo no Ficou, final. ganhou. Também você desembarca com 10 dias, vai receber 10 diárias. Exatamente. Você ficou 80 dias, vai receber 80 diárias. Exatamente. Então, essa é a prática hoje do mercado. Absurdamente interessante e vale Vamos sim, analisar? Agora dá Mas pra tem que entender. saber administrar, é a parte que Isso, eu ia falar aí é um agora, ponto. tem que saber No Brasil, administrar. aí vamos analisar. Para quem é interessante? Hoje eu vejo muitos colegas meus que são superintendentes tentando ir. Eu não acho interessante para o mercado internacional. Pra É claro que eles superintendente, reclamam não. das empresas no Brasil, Sim. da gestão. Aí são outras reclamações. Que aí Sim. eu não tenho competência hoje porque eu não estou mais lá. Sim. Mas muitos ligam e confidenciam. Cara, eu não aguento mais trabalhar aqui no Brasil e tal. Em condições deles, eu acho às vezes algumas vezes exagero, mas eu não estou lá na pele dele para saber. Mas para quem é vantagem? Para o piloto novo. Vamos analisar? Porque o superintendente, ele vai fazer um downgrade. Ele vai chegar ali, vai ter que ir como piloto, supervisor como piloto. Muitos fazem isso. Porque Só que dificilmente... mesmo assim é interessante. É interessante. Mas é para mais quem é do que o aqui. maior ganho? É para o piloto que tem 2 anos, 3 anos, 4 anos, que ainda é um piloto pleno aqui, que é Exato, um piloto exato. sênior aqui, um piloto júnior, né? Que já tem esse tempo, né? Que pode estar esquecido. Mas até com relação ao superintendente, ainda vale mais a pena. Mas é porque numericamente falando. nem sempre, porque a conta que tem que fazer também é o seguinte. Porque, por exemplo, jogando 30 dias, eu puxei aqui na puxou a curiosidade. conta. Posso falar? Posso falar? Pode, A galera em pode. casa, você já falou, a galera em casa vai fazer a mesma coisa faz que a eu. conta. A gente tá falando de 15 mil dólares. Isso, 30 45 mil dias. reais. Que o dólar tá em torno de R$5, não é isso? Vamos arredondar pra 45 5. Não sei, tá É, 4.8, alguma coisa 4.8 assim. na verdade, né? 15 mil. então, né? em Vai dar 30 até dias, mais, né? 75 mil 75 reais, eu acho que mil, tá né? bom. Só que aí Isso, você... isso. Aí vamos Dá pra analisar. viver. Uhum. Dá. Mas a análise também tem que ser feita o parâmetros. seguinte, você não tem nenhum tipo de benefício. Eu ganho Quando você 150, mas com trabalha- 75 dá pra viver. Dá pra viver bem, tranquilo. Quando você Jesus. trabalha no Brasil, você tem... O pessoal me procura muito, é vantagem e tal. Eu até... Muitos acham assim, você incentiva aí. Não, eu não desincentivo, se é que eu posso usar isso. Sim, sim. E também não incentivo, eu tento só colocar os prós e os contras. É o Sim. seguinte, trabalhar no Brasil é muito interessante, porque assim, você tem os benefícios. Você tem fundo de garantia, plano de saúde, plano dentário. O cara que embarca, o profissional, vamos dizer assim, que embarca fora do Brasil, é tudo por conta dele. Exato. Ele paga o plano de saúde dele, da família dele, o plano odontológico. Não tem Ele CLT, não tem benefícios. CLT, não tem fundo de garantia, não tem férias, ele tem que fazer uma previdência privada, ele é obrigado a fazer. É. As empresas no Brasil todas que trabalham com a RV geralmente dão previdência privada também, Isso. além do fundo de garantia, e te dão vários benefícios. Então, assim, é necessário fazer essa conta, porque tudo fica a seu cargo. Você é o gestor global da sua vida. Trabalhar para o CLT te dá umas certas, né? O pessoal reclama, te dá assim, deixa a empresa tá fazendo por certo mim, conforto, tá isso. arrecadando. Quando você decide, você tem que ser um bom gestor pessoal também. Porque você vai tomar para si a responsabilidade total da sua vida. Assim, eu vou pagar meu plano de saúde da minha família, plano dentário, tudo. Eu não tenho mais ninguém depositando fundo de garantia. Eu vou ter que procurar talvez o INSS, se eu quiser, ou eu vou fazer uma previdência privada também para Exato. poder garantir. Tudo é por conta dele. E se ele ficar doente, tá jogando futebol,
Se machucou, não pode embarcar? Não ganha. É simples. Embarcou, ganhou. Exatamente. Não embarcou, Ficar ganhou. um mês sem ganhar. Exatamente. Outro ponto que é Tem interessante que o fazer lance que nós conta. temos aqui de estar certo no fim do mês aquele valor. Isso. É verdade. Vou pedir licença um instantinho, que eu tenho que atender um telefonema ali, mas eu já retorno daqui a pouquinho. É um Fica cara à vontade. importante. Só um minutinho, eu já volto. É, Coisa rápida. fica à Sabia que vontade, tava ali fica à dentro. Licença aí a Importante. todos os nossos Com amigos. certeza. Eu já retorno. Agora, olha o que é interessante nisso tudo é que no Brasil você fica 14 dias embarcados e 14 em casa. Aham. Lá você ficou um mês. Vamos colocar hoje o que está sendo praticado são 6 semanas. Por que isso? Porque a logística é cara, concorda? Pô, a passagem de avião, hotel. Exatamente. Então as agências também têm que fazer com que você fique bastante tempo para compensar. Você imagina 14, a rotatividade com 14. Exatamente. Nem para você O ser custo interessante. sai Então, muito alto para a empresa. Quando você fica 6 semanas, estou falando de um mês e meio, Uhum. você vai ficar um mês e meio em casa sem receber nada também. Exatamente. A não ser que aconteça o que acontece muito comum, é assim. Tem que ver Com 4 esses semanas, lados. 3 semanas, você já está aceitando proposta de voltar. Isso é um perigo. É. Porque você fica pensando no dinheiro, você fica ali, pô, caramba, o dinheiro tá acabando. Sabe quando é bom ir lá para fora? Eu vou te dizer. Pessoalmente falando, e as pessoas conversam comigo. Eu acho muito interessante, a carreira no Brasil é muito legal, muito boa, as empresas são excelentes. Eu não fico encorajando o pessoal, mas é interessante quando você tem, como eu tive, algum tipo de projeto além de embarcar. Aí é muito interessante. Porque você recebe esses valores e você gere. O que dificilmente no Brasil você vai receber teu salário ali Sim, todo mês. Então, agora, se você tem um projeto, eu quero montar o meu podcast, eu quero montar a minha empresa de ROV, eu quero comprar um ROV para mim, eu quero montar um restaurante. E se eu tenho projetos, ou a minha família, quando você embarca fora, você fica mais próximo desse projeto, concorda? Sim, Porque claro. quem vai determinar é você, de fato. Porque quando eu embarcava, o pessoal perguntava, Adam, você quer dobrar? Era assim, sempre. Você pode ficar mais 6? Teve uma vez que eu falei assim, não posso ficar mais 4, não, posso ficar mais 2. Eles ficaram com raiva. Pô, 2 não serve. Eu falei, então não vou ficar nem 2, nem nada. Não, então tá bom, vou ficar 2 pelo menos. Então assim, o pessoal te pede. Então se você quiser, tiver disponibilidade, que não é fácil. Com certeza. Ficar não. esse tempo todo longe da família. Exatamente. Longe, Creio eu com a que deve ser a cultura pior diferente. parte, Aí as desvantagens. Cultura diferente, língua diferente, idioma, né? Diferente ali, o inglês. Você não... É diferente. Aqui no Brasil a gente troca uma ideia, você embarca, Isso. bate um papo. Uhum. Lá é cultura diferente, você não consegue muito se inserir. Dá pra fazer? Dá, mas não é a mesma coisa. Claro. Comida é diferente, tudo é diferente. Política da empresa é diferente. Política do trabalho é diferente. Então, a distância, o tempo, o clima... Impacta, sabia? Claro, Aquele frio sim, danado, claro. dependendo do lugar. Uhum. Então, assim, essas são as desvantagens, né? E a gestão, mas existem vantagens, como você fez aí o cálculo. Numericamente, de maneira imediata, é interessante. De maneira imediata. Algumas agências pagam semanalmente. Então, olha que interessante. Eu embarquei lá no passado, que toda sexta-feira eles te pagavam. Olha, pô, imagina, a semana fechada da tua diária. Exato. Então, assim, isso é muito interessante. Mas os valores são esses. Aqui, abertamente, acho que ninguém nunca falou. Não. O pessoal evita, né? Não. Vai falar salário, por que não? As pessoas têm que saber, né? Qual o problema. Então, assim, no Brasil é essa prática. Você começa em torno de R$4 mil. Superintendente aí no máximo 30 e poucos mil, como eu falei, R$32 mil bruto, sempre. Depende dessas variações de acordo com o tamanho da empresa. Né? No curso nós falamos mais a fundo, aí no detalhe, citamos nomes e tudo, o logo da empresa lá, para o pessoal saber para onde quer ir, o focal, né? Exatamente. E o mercado internacional é isso. Tem que estar preparado. Aí entra o investimento. E esses cursos estão em investimento. Porque aí você vai ter que fazer, vamos lá, um piloto hoje, eu sou piloto. Passaporte, se eu já tiver, se eu não tiver, eu vou ter que pagar a taxa lá da Polícia Federal, tirar o passaporte. Logbook é uma coisa barata, R$400, R$500, você compra um logbook, são 60 libras no Inca, no Brasil já tem disponível. Então aqui, você comprou um logbook, você vai tirar um Siemens Book em torno de $300, $400. Estou mandando os preços já. Um Bozet em torno de R$6 mil. O Oguk em torno de R$2 mil. Aí vai fazendo a conta. Geralmente vai ter que vir para Macaé para fazer esses cursos. Vai se hospedar, curso de segunda a sexta, hotel, alimentação. Né? Aí mais o que? O MTCS, eu acho que está em torno de 300 ou 400 libras esterlinas. Então, vai fazendo essa conta, na época eu fiz com o pessoal, é em torno de R$20 mil, arredondando com a logística incluída. Mas é um investimento, você recupera isso talvez na primeira semana de embarque. Exatamente isso. Exatamente isso. Agora, se analisar essa questão do tempo fora e das condições também, que nem sempre o mercado está aquecido agora, mas quando também tem a recessão, você pode ficar mais tempo em casa. Exato. Então, por isso que eu falo, a gestão
Você tem que estar muito tranquilo para pegar aquele dinheiro, fazer suas aplicações, fazer seu fundo de reserva, administrar de maneira sustentável. Que não tem tantas garantias como no Brasil. Mas hoje, o que é garantido? Exatamente. No Brasil, quando tivemos aí a crise, ninguém ficou assim, tadinho deles, né? É demanda. Mesmo. Tudo, gente, é oferta e demanda na vida. Toda certeza. Na vida, tudo é oferta e demanda. Então, assim, tem demanda lá fora, tem aqui. Pode ser que aqui não tenha, lá tenha, ou o inverso. Aconteça. Então, assim, não tem como nós premeditarmos. Mas você, certamente, tendo uma preparação maior, você pode atuar no mercado nacional e no mercado internacional também. Eu só não encorajo muito quem, por exemplo, o inglês. O inglês, tem gente que subestima e gente que superestima para o internacional. Eu vou explicar bem sobre isso. Tinha muita gente indo. O último embarque que eu fiz há algum tempo, eu vi lá, sem querer, eu tive acesso a uma avaliação de um brasileiro e praticamente ele desembarcou porque ele não conseguia se comunicar. Então você tem que conseguir, no mínimo, se comunicar. Não dá para ficar tentando lá para fora. Aqui no Brasil é uma coisa. Inglês é um diferencial. Lá é necessário. Não é o inglês perfeito. Não é aquele inglês da gramática. Não é. Mas é o inglês que você vai entender, vai ler. Você vai entender o que está falando. Você consiga se comunicar. Por quê? Você vai pilotar o ROV. Claro. Você vai ter que falar na fonia. Alguém vai te pedir para fazer uma manutenção e é tudo muito arriscado. Tem perigo, né? Tem a questão de segurança envolvida. Alta pressão, alta tensão, alta profundidade, equipamentos pesados. Então, a comunicação em português é importante, né? Então, por que não a comunicação em inglês também, o idioma? Então, você tem que saber se comunicar. Não é o inglês perfeito. Aí entra o pessoal que superestima. Eu tenho que falar. Não, você tem que se comunicar. Você vai falar cheio de sotaque, sim. Eu lembro quando eu fui, eu queria aprender, assim, eu pedi muito pro meu professor particular, você me ensina a falar, pedir desculpa por existir, me ensina a falar, por favor, tô com fome, quero morrer, quero sair, quero ir embora. E ele me ensinou, sorry, can you speak slowly? Eu só queria aprender isso, que eu pensei assim, cara, no início vai ser tão mais devagar para entender. Que eu tenho que pedir para ele falar devagar, que eu tenho que pedir desculpa, desculpa por existir, eu queria falar isso, porque o cara ia ficar com raiva, eu pensava assim, eles vão ficar com raiva de mim ali naquela situação, vão querer me desembarcar, então eu tenho que pedir desculpa na humildade por eu existir, por estar ali. Então, assim, eu queria aprender isso e foi de fato assim meu primeiro embarque. Foi doloroso nesse aspecto. Mas com o tempo, você vai pegando. Poxa, olha que intercâmbio maravilhoso. Com certeza. Né? Então, assim, mas não pode ir cru. Se for cru, você pode ter o problema de se queimar e não voltar. Porque a agência vai registrar e você vai entrar numa blacklist. Então, assim, se preparem no inglês. É o conselho que eu dou para os pilotos de ROV, né? Aí tem que ser piloto de ROV. Você tem aí sua experiência de mais de 1 ano e meio, 2 anos, ideal, no mínimo 2 anos. Se preparem no inglês, façam curso de inglês, façam aulas particulares, tem a internet aí gratuita, tentem exercitar para pelo menos você saber se comunicar, para conseguir trabalhar. Porque a experiência você já vai ter, você já vai desempenhar, vai ser mais fácil. Ali, já sei que tem que tirar o óleo, já sei que tem que compensar. Você já sabe a demanda, que não muda. O que aqui no Brasil é lá também. É a mesma coisa, o conceito é o mesmo. Mas vai ter que existir comunicação, né? Ninguém trabalha mudo o tempo todo. Então, você vai ter que se comunicar. Então, essa é a dica. Tá? O inglês para o internacional é uma condição basilar. Eu estou falando de questões basilares, né? Questão basilar, inglês, passaporte, experiência e a documentação, que eu já dei a dica aqui. Quanto vai gastar mais ou menos? Em torno de 20 mil reais para ter tudo isso. Exatamente. Né? Vai parcelar no cartão, fazer a galera faz esse investimento. Não vai ter esse gasto, né? Mas tem a carreira no Brasil é interessante também, é muito interessante. Porque também, o que acontece? Muita gente brasileira, muitos pilotos brasileiros indo para o exterior, abrindo muita vaga no Brasil, mais oportunidades no Brasil. As empresas estão promovendo mais rápido, as empresas estão valorizando. Isso que eu ia falar, acaba acontecendo a valorização. Isso aí, é o ciclo. Então, assim, ficar no Brasil tem sido muito interessante também. Então, assim, quem está saindo está ajudando quem está ficando e assim vai. Né? Mas o mercado brasileiro, por que eu sempre cito isso, né? Eu tenho um carinho muito grande pelas empresas no Brasil, já trabalhei na maioria delas, nas maiores delas, e assim, todas são multinacionais na maioria. As que não são multinacionais, elas seguem esse protocolo de qualidade, né? Até sendo imitadoras dos padrões internacionais. Uma coisa interessante nesse particular, Adam, seriam as joint ventures que a gente tem visto acontecer aqui no Brasil, né? Pelo menos umas 3 ou 4 empresas que nós conhecemos aí no mercado fizeram joint ventures com empresas ou da Europa ou dos Estados Unidos
e agora estão tendo um boom realmente. Eram de RLV de inspeção, de outras áreas, e agora estão entrando na área de RLV de intervenção, e subindo de patamar e contratando realmente bastante gente especializada em intervenção, que é um patamar além de observação. Né? Então, essas joint ventures têm havido muito espaço no mercado também. Sim, com certeza. E nós temos ajudado muitas pessoas também, tem procurado a gente sobre o mercado internacional, isso é interessante falar também, para dar esse apoio nessas orientações. Isso também está lá, Thiago, de maneira gratuita, né, nos nossos canais também, para ajudar, orientando. Né, vamos aproveitar que você falou isso. Produção, Fran, tem quanto tempo de bate-papo que eu não tenho a menor ideia? 1h34. Você vê que voa, né? Rápido e rasteiro, né? Impressionante. Mas falamos de muitas Eu tô curioso e a galera de casa também tá. Quais são essas duas novidades aí que vocês têm? Você fala uma, eu falo outra? Vocês escolhe aí, novidade. Para todos que estão nos assistindo aqui, olha aí, galera, lá vem. Citarem, que fizerem contato diretamente comigo ou com o PTval, tem que ser de nós dois. Contato eixo aqui embaixo. Eixo aqui, já vão ter 30% de desconto no valor do treinamento, seja ele no online ou seja ele no presencial mais completo. 30%. Aí eu vou falar assim, isso é manobra, isso aí... Para saber que na manobra o pessoal pode ligar, ver o preço, tentar o máximo de desconto, depois conversar com a gente para ter aplicado. Porque tem isso também, né? Venda casada, não tem nada a ver, tem para todo mundo. Para saber que é só o pessoal aqui do Movimento Offshore Brasil. Mercado Offshore Brasil, ele vai ter que falar qual podcast? É isso aí. Mercado Offshore Brasil. Mercado Offshore Brasil, vimos, aí tem que citar pra gente saber, tá? Com assim, Adam, PTval, nós vimos lá no Mercado Offshore Brasil, e aí eu queria saber sobre desconto. Aí se quiser, já se adianta, eu já vi que realmente é firmeza, porque já teve caso assim, é pra todo mundo. Então assim, vai lá, confere pra ter certeza que é os 30%. Para quem está nos assistindo aqui, mas tem que falar com a gente. E por que estamos pedindo para falar conosco? Para saber, para a gente poder falar não. Pode seguir, porque senão vai virar bagunça o negócio. Eu acho uma coisa realmente também interessante, até para a gente poder amarrar realmente ao Mercado Offshore Brasil, a pessoa que vai participar, sim, vai ver que viu aqui no Mercado Offshore Brasil, e é interessante que tenha se inscrito no canal. Porque a gente vai ter certeza nesse caso de que realmente está participando. Aí manda pra gente o print do podcast. Com certeza. Mandar o print pra vocês. Isso, manda o nome, manda o print. Porque a gente vai saber que tá certo. Realmente porque senão vai um passar pro outro. Pra gente ter controle também. Beleza? Combinadíssimo. Então, assim, 30% aplicado ao menor valor do curso. Olha isso, galera. Entendeu? Ao menor valor do curso, seja ele qual for online. PTval, manda o outro aí. Segunda novidade. Qual é a segunda novidade? Nossa segunda novidade é que nós temos um treinamento previsto não, já marcado agora para o dia 1º, iniciar, 1º de abril. Não é de mentira, não, esse é de verdade, tá, pessoal? Claro. Tá? Então, dia 1º de abril vai começar um treinamento que vai se estender até o dia 5, onde nós vamos ter RLV, simulador, etc, etc. Muito bacana. Então, a gente está também oferecendo outra possibilidade, além dos 30% de desconto para quem se inscrever diretamente. Alguma pessoa que, porventura, indique 2 pessoas que se inscrevam no curso e venham pelo canal, essa pessoa que indicar essas 2 pessoas recebe matrícula de graça, caso deseje fazer o curso. Sim, então, camarada, se indicar 2 pessoas tem a bolsa integral. Caramba! Ou, se inscrever diretamente, vai ter os 30%, como o Adam mencionou agora. Aí ficou interessante o negócio. Esse é o mesmo benefício que nós aplicamos nas palestras. 2 tem a bolsa e viu... Aqui tem 30% de desconto. Eita, e assim, que combo maravilhoso. Nós geralmente, nas palestras, nós fazemos isso. Oferecemos essa possibilidade. Uma palestra agora, por último, no Instituto Federal Fluminense de Maricá. Nós não citamos nas palestras que nós desenvolvemos também já em todo o Brasil, em todas as universidades públicas e privadas. Se eu for listar, é muita coisa. USP, o FRJ, o UERJ, Estácio, Veiga de Almeida, o DESC em Santa Catarina, o FIPEL em Pelotas, Federal de Alagoas, Unisanta, Unijorge, todas lá na Bahia. Muitos lugares. Então, assim, tudo falando sobre RV, geralmente para as universidades de engenharia e que tem também engenharia de petróleo, porque esse é um outro ponto e pode ser um outro podcast, que é o seguinte, engenharia de petróleo, com toda certeza. que o pessoal, vamos falar dos cursos de formação, pode fazer um podcast sobre carreiras subsea. Por que não? Eu acho perfeito. Não só RLV. O que é um surveyor, quem é um engenheiro tal, falar sobre carreiras, explicar sobre carreiras. Outro, sobre as engenharias, assim, eu quando era gestor, nós vimos que não podíamos contratar engenheiros de petróleo. Qual seria o ideal? Engenheiro de petróleo, para estar linha como engenheiro de operações, engenheiro de lançamento. Normalmente mas não era, dessa forma. porque eles não conheciam o mercado subsea. Foi aí que nós, peraí, a gente tem que falar um pouco sobre essa área subsea nas universidades.
E aí eles me explicaram, olha, Adam, os professores geralmente são dos operadores, são da Petrobras, são desses... E eles não são especialistas em área subsea, são em perfuração, reservatório. Então o nosso foco acaba sendo muito nisso. Então os engenheiros de petróleo acabavam se formando sem conhecer essa área tão importante que é a área subsea. E aí eu não falo só de ROV, falo das operações que acontecem abaixo da linha da E que é fundamental. Exatamente. Então, esse é um outro assunto que a gente pode abordar. Então, assim, geralmente é muito legal isso. A gente estava sendo chamado por todas elas. Olha que bacana. Porque você ia em um evento, aí tinha sempre o pessoal de outra universidade. Aí conversa ali. na UFRJ, então, o pessoal da USP, pô, tem como meu evento é dia tal. Aí, beleza, agora é na UFPEL, agora é na Unijorge, Unisanto, UDESC. Então, assim, rodamos já o Brasil. Nós temos essas palestras também, né? Voltamos agora a atividade que a pandemia deu uma parada, sim, né? Sim. Começamos um ciclo novo de palestras agora. Começamos a fazer online. Vamos fazer na Unifei, agora já estamos fechando com a Unifei para fazer um online também, um evento online. Estamos conversando com o Cefet do Rio também, já estamos fechando aí para marcar, Então, estamos assim, só marcando a agenda. Qual o propósito? Levar o conhecimento sobre a área de ROV de maneira gratuita. Exato. Olha que De maneira bacana. gratuita para quem quer conhecer. Porque nós observamos também o seguinte, para você aprender, nós não queremos mais isso assim, eu quero só aprender sobre ROV. Aí eu falo assim, então você tem que fazer um curso de piloto de ROV, um curso de R$6.000, de R$5.000. Né? É como se eu falasse piloto de avião, assim, eu quero aprender sobre aviação porque eu quero ser comissário de voo. Aí eu falo, tem que fazer um curso de piloto de avião. Tem um perfil também que são pessoas que querem aprender sobre a área para trabalhar com biologia. Exato. Quem vai ser um gestor, por exemplo, a minha empresa ganhou um contrato de ROV, eu vou gerir. Eu só quero aprender, não quero ser piloto. Não tem que te obrigar, senta no simulador, vou fazer horas de pilotagem. Então, né, isso é a gente começou a entender isso e levar. Por que a gente então não leva esse conhecimento para quem só quer aprender sobre a ROV? Para quem só trabalha com quem está junto com a ROV. Tem pessoas que quem querem embarca entender com a ferramenta mas não que é o ROV. necessariamente quer ser o piloto de ROV. Exato. Né, eu tenho que cobrar 3.000, 5.000, 6.000 para pessoa que só quer aprender. Um engenheiro que está trabalhando numa ferramenta de ROV e que ele é interessado, quer conhecimento. E aí eu comecei a escutar uma reclamação que não tem muita literatura sobre isso. É verdade. Então a gente começou a tentar lançar essas literaturas, não só literatura, explicar essa literatura também para as pessoas sobre esse conhecimento. Enfim, então eu acho que aqui a gente conseguiu falar um pouco sobre a nossa área. Temos um overview aí que esperamos que tenha levado maravilhoso. informação aí para o pessoal. E com certeza. E pelos nossos contatos aí, o WhatsApp muitas. tem à disposição, redes Vai sociais. estar tudo aqui na descrição do vídeo. Já está tudo aqui na descrição do vídeo. Perfeito. E eu também tenho que dar uma boa notícia. Claro, Vocês sim. deram duas boas notícias, eu tenho que dar uma. Claro. Vou estar sorteando agora, através da TMS, 3 normas regulamentadoras para os 5 primeiros que comentarem. Hoje eu que vou inventar a chave. Não vou Sim. pedir para o convidado inventar a chave, não. Vai lá, manda ver. Hoje eu vou inventar porque veio uma coisa na cabeça. Claro. Agora aqui. Aham. Hoje eu vou inventar. Não é nada feio, não. Pode deixar a produção ali, tá reclamando. Aham. Tá preocupado. Produção acendeu a luz vermelha ali. Exatamente. Ih, ele vai... Caraca, Nunca aconteceu luz isso. Eu vermelha sempre forte. peço pro convidado, né? No meio do João, olha, pois é. Seria uma boa ideia. Vamos catuca lá. João já ganhou. Exatamente. Os 5 primeiros que colocarem no comentário aí, os 5, é na ordem literalmente. Os 5 primeiros que colocarem TMS underline. Agora eu esqueci a palavra, calma. Lembrei. Mercado Internacional. Ganham 3 treinamentos. NR6, 17 e NR26. Claro, EPI, questão de ergonomia e sinalização de segurança. top. Fundamentais. 5 primeiros Fundamentais. que comentarem. Será que dá tempo da gente... TMS, celular aí, por favor. underline, foi o quê? Mercado Internacional, Fran? Foi isso? TMS, underline, Mercado Internacional. Vão ganhar as 3 normas regulamentadoras. Se a gente sair correndo, a gente consegue. TMS ali no tem tudo a ver com a ROV, Tether Management System. Sistema de Exatamente. gerenciamento de campos. Exatamente aí, ó. Olha aí, ó. Ó a coincidência. Considerações finais, senhores, fiquem à vontade. Quem quiser falar primeiro, alguma coisa, mandar um abraço para a mãe, periquito, papagaio. Bom, inicialmente, mandar um abraço para a Xuxa, não, brincadeira. Eu quero agradecer mais uma vez o espaço que você disponibilizou prazer é para a gente sempre aí, para a nosso. gente trazer informação para a galera. Agradecer ao Adam por ter aceitado o nosso convite também, Com de estar presente certeza. aqui, que o Adam realmente
É difícil, é super ocupado, é Com difícil certeza. achar ele. No Brasil, imagina É igual trazer aqui em político, uma Macaé. agenda absurda. Mas conseguimos, graças à nossa amizade aí, nossa parceria. Então, agradecer ao Ada, agradecer a você, né? E dizer que estamos à disposição para Poxa. esclarecer quaisquer dúvidas que surjam. Isso é muito bom Tá? o pessoal que nos assiste ter Exato. acesso às informações. Quem dera nós, na nossa época, termos esse tipo de acesso a esse tipo de informação. Exatamente. Eu não Não tinha. tive, por exemplo. E tinha que Também correr não. atrás de tudo. Eu fui não saber tive. de Não RB, tinha eu um nem podcast sabia. para explicar pra Não, gente. de paraquedas. funcionava. Eu Exatamente. o que é isso? Tive que procurar hoje, a Exatamente. informação tá aí, né? Está muito disponível. Eu Exatamente. queria agradecer a oportunidade, Thiago, por Que isso, a honra nossa. poder, porque ao alcance. Eu que agradeço. Né, a gente sempre está tentando levar isso, como eu falei, é o legado, né? Aí passar lá, né? O que você fez? Ah, trabalhei, ganhei você dinheiro, deixou? trabalhei, aí eu comi, bebi e morri. Não, o que você deixou? Esse é o legado, é o intangível. Né? Então isso aqui Exatamente. é alcançar as pessoas. A gente não está aqui para vender treinamento, é porque a gente está disponibilizando aqui material gratuito, Com toda certeza. redes sociais Claro. e tudo. Né? Para quem quiser se aprofundar, a gente está aí também porque tem pessoas que querem se aprofundar, querem uma vaga nesse setor e nós sabemos que está cobrando cada vez mais o preparo. Exato. Mas agradecer por esse espaço de poder divulgar. Com toda Inclusive, certeza. colocando à disposição para ir além do ROV, que são o mercado de CBC, depois a gente pode conversar. Vamos Mas marcar agradecer outros, agendar essa outros. disponibilidade, tá, do Mercado Offshore Brasil, da gente levar essa informação, porque muita gente, o pessoal está sedento, o pessoal fica entrando na rede social lá perguntando, você pode ROV? Então assim, Acredito. isso aqui, olha o alcance que tem. Isso quando não fica pra no quantas Google pessoas. procurando saber, Exatamente. E E é de difícil maneira achar. Pegando imparcial. informações erradas e Isso tal. Isso aí de maneira imparcial, falando realmente que Exatamente. treinamento, se é obrigatório, se não é obrigatório, sem reservas de falar qual é o salário, como é lá fora, quais as Isso. vantagens e desvantagens, né? E também Um bate-papo disponibilizar, franco, né? Vamos dizer assim. disponibilizar Exato, gratuitamente. Então, meu agradecimento fica sobre a oportunidade de poder ter o alcance e levar isso, né, para as pessoas terem mais conhecimento sobre a área de ROV, que nós sabemos que é ainda carente de informações. Com toda certeza. Eu sem que, para terminarmos, agradeço profundamente a vocês terem aceitado o convite. Poxa, muito obrigado. E o intuito do podcast é exatamente esse desde o início. A gente viu a carência, que o pessoal tinha de informações, entendeu? Sobre o ramo offshore no modo geral. Então, hoje, a gente já chegou num patamar de, quando eu encontro um camarada do nada na rua, eu te conheço, você é do podcast. Cara, eu vendo você levar um profissional X, eu me interessei pela área, fiz ali o treinamento, hoje estou correndo atrás, outros já estou trabalhando através da informação que a gente leva para a galera que, em caso, ao invés de procurar pelo Google, ao invés de pegar informações erradas, Exato. né? Ou um camarada que ouviu falar e não é o profissional da área, Aham. diferente de vocês que são profissionais da área, com uma experiência absurdamente vasta, está trazendo aqui esse conteúdo de enorme relevância para esse público nosso. Então, muito obrigado mais uma vez e que esteja longe de ser o último podcast que vamos gravar. E vamos gravar falando sobre outras coisas aí. Show de bola? Conte conosco. Obrigadão. Show de bola. Tamo junto sempre. Galera, vou ficando por aqui. A do meio aqui, Fran, por gentileza. Ó, beijão Boa pra noite a vocês. todos. E até o próximo, hein? Forte abraço. Abraço. Até logo.